Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial. Hoje a gente vai falar de um tópico que todo médico precisa entender, que é sobre tráfego pago. Não somente sobre isso que a gente vai falar, mas assim, tráfego pago vai ser uma das grandes coisas que a gente vai conversar. E é uma necessidade que a gente observa que é constante no médico, porque muito médico investe em mídias pagas e não entende o que está fazendo. E tem coisas que precisam ser compreendidas para isso. E para falar sobre isso, eu estou aqui com nada mais, nada menos do que um cara que trabalha com isso. Ninguém mais, ninguém menos do que Marion, grande amigo. Ele tem uma empresa direcionada para tráfego para médicos, para mídias digitais e tráfego pago para médicos, chamada Servian. É estudante de medicina. E antes de passar para ele, quero deixar bem claro aqui uma coisa. Isso daqui, galera, não é um episódio com a intenção de... não tem nada combinado aqui, não tem nada de promover o serviço da Servian. Então, não é esse o caminho. Botar o Marion na parede e entender, assim, como é que é essa coisa de tráfego pago, independente da empresa que você contrata, se você contratar, o que você tem que olhar. E o intuito é muito mais esse. Então, escutem atentamente, sabendo que aqui nosso objetivo é trazer conhecimento sobre essa ferramenta, e o Marion veio aqui na maior disposição para falar, inclusive, dos erros que se tem de ambos os lados, acredito, né? Então, Marion, bem-vindo, cara. Valeu, Vinca, cara. Obrigado demais aí. Como você falou, né? Realmente a proposta aqui é que a gente consiga trazer... Assim como, por exemplo, a exponencial barra a pessoa que é o charlatão, o cinto brega, a gente conseguir trazer também um pouco de ciência séria para o tráfego pago. Acho que isso falta um pouco para o médico hoje. Ele fica refém, assim como os pacientes ficam refém de soroterapia, de tratamentos duvidosos, a gente conseguir trazer essa ciência séria também aplicar ao tráfego. Acho que isso por si só, assim, na nossa formação, durante 6 anos de faculdade, mais 5, 6 anos de residência, a gente aprende. A gente conseguir também aprender isso para, pelo menos, minimamente gerir uma pessoa que for contratar, ou se for fazer por conta própria também, que seria um caminho. Mas eu acho que é isso, cara. Essa proposta aqui, eu topei esse papo aqui com o Victor para justamente conseguir trazer um pouco de seriedade para o tráfego pago e com isso a gente conseguir ajudar o pessoal da Exponencial, que eu admiro demais e acompanho há muito tempo. Bom, maneiro. Vamos embora então, cara. Maneiro, legal. Para começar, assim, acho que primeira coisa é a gente definir termos, né? Definir termos porque quando o médico senta para falar com alguém sobre isso, ele se sente uma criança, ele sente que ele pode ser colocado no bolso ali porque ele não faz ideia do que a pessoa do outro lado está falando. E isso é um grande problema, até porque a gente também o médico tem uma certa soberba intelectual, muitas vezes, né? De querer, como a gente estuda muitas coisas complexas, a gente quer reduzir todo o resto ao simples. E às vezes a gente não admite que a gente não entende direito de uma coisa e a gente tem expectativas que aquela coisa não pode nos entregar e a gente nunca parou para olhar para isso. Então, muita gente acha que Google é a mesma coisa que Meta Ads, que anúncio é igual no Google, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Cara, o que é tráfego pago? Excelente pergunta. Eu acho que pode começar por esse ponto aí, Winkler. O que acontece? Eu gosto de trazer uma pergunta e um exemplo que fica muito prático, muito simples. Eu vou fazer para você aqui, tá? Se fosse abrir uma loja hoje, você abriria na rua Marijuana ou abriria no shopping Ibirapuera? Uma loja de iPhone, por exemplo. Uma loja de iPhone na rua Marijuana, isso. O nome já me pareceu arriscado, assim. Marijuana, vai. Mas vamos lá. Se eu tivesse que abrir nessa rua ou no shopping, o shopping tem mais fluxo de pessoas. Aí eu ia fazer um estudo de mercado, assim, para entender, né? Daqui a pouco a Rua Maria Joana é super povoada e movimentada, mas qual que é o tipo de público que passa lá? É o público que compra o iPhone? E como que é a criminalidade lá? Tem muita chance de roubarem minha loja, roubarem meus iPhones, porque eu vou ter bastante grana em estoque. Exato. Então eu vou considerar essas coisas. Se eu ver que no shopping o público que está lá é o público mais qualificado, é o público que compra iPhone, eu tenho uma segurança maior, aí mesmo o aluguel do shopping sendo mais caro, eu vou pegar o shopping, mas eu vou olhar essas variáveis e onde tiver mais do meu público circulando e menos riscos,
relacionados ao negócio naquele local, vai ser o lugar onde eu vou optar num primeiro momento. Perfeito, cara. Você respondeu super bem. Então, por mais que talvez no shopping o aluguel vai ser mais caro, vai custar mais caro para mim aquilo ali, o tráfego de pessoas que vão aparecer por ali, você vai pagar por aquilo, porque você tem uma diferença. A loja vai ter o mesmo tamanho, tanto na rua como no shopping. Mas você vai pagar mais caro ali no shopping justamente porque você vai ter um fluxo de pessoas, um tráfego de pessoas mais qualificado, certo? E isso naturalmente vai agregar mais para o teu negócio, seria um negócio de venda de iPhone, que com certeza vai vender muito mais no shopping do que na rua necessariamente, por diversos fatores que vão estar envolvidos. Então, o tráfego pago é justamente isso, é você pagar para ter um fluxo de pessoas maior ali na tua porta. E aí já entrou nesses sistemas aqui de porta para fora, porta e porta para dentro, que isso é bem legal para poder ilustrar também o processo de captação com tráfego pago e como você vai converter isso para o seu consultório. Mas resumidamente é isso, cara. Então você pagar para ter um tráfego e um fluxo de pessoas na tua porta. E aí depois vamos entrar nos outros tópicos, né? Tipo, a qualidade dessas pessoas que estão chegando, como eu vou monitorar isso, que aí são os pontos que a gente pode se debruçar mais. Mas realmente, resumidamente, o tráfego pago seria isso. É você pagar para ter um fluxo de pessoas e, naturalmente, o teu negócio está exposto a mais pessoas. Naturalmente, essas pessoas vai fazer com que você tenha um fluxo de venda maior. Isso, naturalmente, vai fazer com que você, no final, fature mais do teu consultório e consiga prosperar, né? Atingir mais pessoas com o teu processo. Então, você acelera o teu crescimento. Se você fosse esperar, pô, tem uma loja na rua, para que as pessoas fossem lá, gostassem do serviço, mas é um fluxo muito baixo de pessoas, talvez o tempo para você poder virar, tipo assim, as pessoas iam ficar satisfeitas, iam começar a indicar a tua loja e tudo mais, poder fazer um serviço top, esse tempo de amadurecimento poderia demorar mais um pouco. Então, entenda que quase que o tráfego pago vem como um processo de aceleração de crescimento do teu negócio, porque vai ter um fluxo maior de pessoas ali, e com isso você vai conseguir coletar ainda mais resultado. Mas aí que entra o problema, né? Marion, eu vou abrir uma loja no shopping, mas se eu nem sei, nunca abri uma loja, não sei como contratar um vendedor, não sei como montar minha vitrine, não sei o que eu vendo exatamente, que aí eu acho que é o ponto que vocês resolvem muito bem na Exponencial. Que vocês olham muito para a estrutura, justamente como que vai ser minha loja, antes mesmo de definir se vai ser no shopping ou vai ser na rua. Estou usando uma analogia bem viajada aqui, mas acho que está dando para entender, né? Que tipo assim, não adianta eu abrir uma loja num lugar que tem um fluxo de pessoas enorme, mas eu não sei como vender, eu nunca abri uma loja. Então, poxa, será que vai valer a pena eu pagar mais caro no shopping, correr o risco de não saber como construir um negócio e com isso ter pessoas que chegam ali que eu não vou vender tão bem, que vão sair reclamando do meu serviço, ou poxa, eu vou queimar dinheiro com isso e com isso eu não vou conseguir crescer o meu consultório, que era a ideia inicial lá da minha loja, né? Quando eu comecei a colocar no tráfego pago, no caso, é colocar numa loja dentro do shopping. Legal. Então, isso que é um ponto que a gente pode até se aprofundar mais, mas é isso, eu não vou abrir a loja sem saber como abrir uma loja, senão eu vou queimar dinheiro e daqui a 6 meses a minha loja vai fechar e eu vou ficar frustrado com aquilo e nunca mais eu vou querer abrir a loja. Acho que esse é o grande problema quando a gente fala de tráfego pago para consultório médico hoje. Legal, tocou num ponto excelente que existe uma hierarquia de coisas para a gente olhar e um grande erro é querer pular etapas. Então, até esse racional muita gente não tem, a gente vai construir aqui. Mas reencapsulando o que tu trouxe, então, tráfego no fim é fluxo de pessoas. Você pagar para ter um fluxo de pessoas. Tráfego é fluxo de pessoas. E aí a gente fala em tráfego pago e tráfego orgânico. O que tu acabou de falar é que no momento que eu escolho uma loja, se eu escolho entre estar no território A ou no território B, se no território A tem um fluxo maior de pessoas naturalmente e é mais caro o aluguel nesse lugar, eu estou pagando mais caro por um aluguel naquele lugar e eu estou tendo mais tráfego lá. Mas isso a gente ainda classifica como um tráfego orgânico, porque eu não estou pagando diretamente pelo tráfego. Uhum. Eu estou pagando para estar naquele local. Exato. E aí o que a gente entende convencionalmente como tráfego pago é quando eu pago para expor a minha oferta, meu produto, meus serviços em algum lugar, ou eu pago para direcionar pessoas para esse lugar. Aqui a gente trouxe o exemplo de eu vou nessa loja, pego esse espaço que ele é mais povoado, mas ele já é intrinsecamente mais povoado. Então é interessante essa reflexão para pensar assim, de forma mais madura em tráfego. Tráfego é fluxo de pessoas, eu posso gerar fluxo de pessoas através de iniciativas que eu pago diretamente por isso, eu posso pagar indiretamente por isso, e eu posso usar da minha energia para também gerar mais fluxo de pessoas, e aí eu também estou pagando com o meu tempo, e aí também não deixa de ser um tráfego pago, só que não é na moeda dinheiro. Mas isso só para trazer assim, pô, legal a gente trazer essa reflexão maior,
para a pessoa entender o que que é tráfego. Tráfego, então, é fluxo de pessoas. E aí, antes de eu pensar na estruturação da lojinha, supondo que eu sou um médico que tem aí seu consultório estruturado, tá? Meu consultório está estruturado, eu sei muito bem o que que eu ofereço, para quem que eu ofereço, qual o problema que eu resolvo, como que eu resolvo, quem que é essa pessoa, eu sei como que eu entrego isso, ou seja, eu faço uma promessa que eu sou capaz de cumprir, porque a minha jornada está amarrada ponto a ponto para entregar isso, eu consigo converter, vender de forma ética, porque eu tenho clareza que eu entrego o que eu prometo. Minha secretária também sabe o que eu prometo e como eu entrego, então ela vende bem. E aí, eu não vejo problema nenhum e eu, a partir daqui, acelerar o motor de aquisição e querer aumentar esse fluxo de gente na minha loja. E existem diversas ferramentas para o tráfego pago digital. Quais são essas ferramentas? Perfeito, Winkler. Eu queria fazer só um ponto antes de entrar na questão das ferramentas e já entro, mas era justamente o que você trouxe, né? Tipo assim, o tráfego, ele vai aumentar o fluxo. Ele não é a garantia que existe, por exemplo. Eu sempre trago esse exemplo para o cliente, né? Ô, Marion, poxa, então vou pagar, as pessoas vão aparecer aqui no meu consultório. Tipo, não existe um mundo mágico, assim, existe Marte, Plutão, existe um mundo mágico dos pacientes que vêm através de tráfego pago. Quando você pagar, você vai criar uma ponte para chegar no seu consultório. Não é bem isso, como você falou, você vai pagar para estar exposto onde as pessoas buscam isso. E já vou entrar até no ponto que você respondeu. Então, existe uma forma indireta de você fazer isso, que é justamente através do tráfego pago no Google, ou seja, você está exposto às pessoas que pesquisarem por determinados termos e palavras-chave, em determinadas regiões, em determinado perfil de consumo, e com isso você está exposto àquela pessoa. Então, eventualmente, indiretamente, você está ali exposto quando ela pesquisar por aqueles termos, que é a hierarquia do Google, né? Então, quem pesquisar por um termo, primeiro fica o tráfego pago, depois ficam os perfis do Google Negócio, depois ficam sites orgânicos. Então, você vai estar exposto àquele no topo, e aí a pessoa vai escolher se realmente vai escolher você ou não. Vai clicar no teu site, vai ver o teu site, vai entender mais ou menos ali a tua vitrine na internet, que é o teu site, e depois vai chegar no atendimento que é a tua secretária para poder fazer o processo final. Para quem está em casa aí escutando, quando a pessoa lá pesquisa no Google, vara de pescar, pesquisou vara de pescar, vai aparecer umas primeiras opções que está escrito patrocinado. Exato. Isso é o tráfego pago do Google. Exatamente. Inclusive, antigamente, até é legal esse ponto que o Google atualizou isso, porque antigamente eu mesmo era a pessoa que não clicava nos patrocinados que apareciam lá no início, porque você via o site e via o patrocinado. E antigamente a gente associava isso a meio que os hackers, né, que faziam aquilo para pegar, enfim, vírus, a gente clicava no site, naturalmente podia ser hackeado e tudo mais. Hoje em dia, o Google quase que segmentou como uma página mesmo no Google. Então, tipo assim, tem lá em cima resultados patrocinados e aí tem a lista de sites. Então, geralmente tem 3, 4 sites ali envolvidos. Antigamente era tipo site e ao lado patrocinado. Aí você já desconfiava, né? Eu, pelo menos, quem tinha um nível intelectual um pouco mais alto, tendia a passar aquilo e ia para depois dos patrocinados. Antigamente é ano passado, né? Exato, é recente essa mudança, é recente. Isso daqui mudou de 2000... Em 2025, eu lembro que em algum momento exato. Ainda era... Ao longo do ano foi mudando, é recente essa mudança. Uhum. E aí você percebe que isso gerou uma percepção diferente que eu tinha antes. Porque agora você vê que, tipo, são resultados patrocinados, mas, tipo, não tem ao lado do site patrocinado. Então, desassociou um pouco aquilo que a gente achava que geralmente era um hack, uma pessoa que poderia, enfim, eventualmente cair no site que não era tão confiável. Isso mudou um pouco, o Google entendeu essa lógica. E isso foi muito legal. Então, assim, eu tenho como me expor indiretamente a isso, que é justamente através do tráfego pago no Google. E acho que depois a gente pode entrar até nas especialidades que fazem sentido uma ou outra, né? A gente pode aprofundar nesse ponto aí. E o outro caminho... Assim, tem TikTok Ads, tem LinkedIn, mas o outro caminho que eu ainda acho mais pertinente pensando em consultório hoje ainda, né? Pensando nas prioridades, seria realmente o Google e o Instagram, que é o patrocinado do Instagram. Que aí vai envolver muito mais uma jornada de frequência para as pessoas que te acompanham e para você alcançar outras pessoas que não te seguem. E com isso fazer com que esse aumento de frequência, esse descobrimento de novas pessoas que não te seguiam antes, eventualmente cheguem a agendar uma consulta contigo, porque gostaram de algum conteúdo que você produziu, o seu posicionamento está claro, a dor que você resolve está clara, e com isso, do ponto de vista da pessoa que está no Instagram ali, não está procurando um médico necessariamente, mas que se encontrou com conteúdo que chamou a atenção dele e eventualmente isso pode despertar um desejo dele, imediatamente ou ao longo do tempo. Geralmente, pensando no Instagram, vai ser um pouco mais cadenciada essa entrega, né? Então, assim, colocando em 2 caixinhas, Google e Meta Ads. E aí entra algumas variáveis, que é o TikTok Ads, o YouTube Ads, o próprio LinkedIn, mas são coisas que, assim, pensando no contexto de consultório, principalmente, tiraria LinkedIn aí com certeza, né? Pensando em patrocinado. E o TikTok Ads, às vezes, testa e funciona e dá super certo para um determinado tipo de público. Mas a gente ter clareza em relação ao que você vai fazer nesse sentido e, com isso, você conseguir
entender qual vai ser, pelo menos, a primeira ferramenta a ser testada. Que eu acho que esse é o maior desafio, né? Às vezes chegam para mim, Mario, eu quero fazer já esses dois. Google, Instagram, para crescer muito e tudo mais. Eu falo, cara, mas peraí, você tem capacidade de investimento para isso? Seu consultório está nesse momento? Não vale a pena. É assim que eu falo, o step 1 vai ser esse, né? Tipo, eu retomo o conceito do tratamento de asma. Peraí, o step 1 é esse aqui. Depois que a gente chegar nesse ponto aqui, seu consultório tracionar com isso, que a gente validar esse canal, que a gente saturar aquele canal em relação à capacidade de entrega, a gente vai para o próximo passo, que seria, por exemplo, o Meta Ads, a depender da sua especialidade. Ou começar por outro e depois ir para outro caminho. Então, assim, é ter clareza sobre isso e ter clareza que, diante da sua especialidade, qual canal consegue agregar mais. Porque você está construindo uma ponte para que as pessoas cheguem até o seu consultório de maneira indireta, com o Google, as pessoas já vão com a intenção de buscar aquilo, e de maneira a influenciar a decisão da pessoa que está ali na rede social, que é através de um Meta Ads. Você vai chegar para novas pessoas, e se seu conteúdo que chegar para aquela pessoa gerar valor, impactar ela de alguma maneira, ela vai te seguir, e naturalmente vai entrar meio que no seu funil, né? Então vai começar a ter contato com você ali no topo, depois vai gerar frequência com isso, e eventualmente vai tomar a decisão de agendar uma consulta ou não, se identificar com a dor que você estava falando no teu conteúdo. Então é muito isso. O Meta Ads, você tem que pensar muito na narrativa que você passa para o teu paciente, e ter clareza em relação a isso. E o Google é muito mais já com a intenção de buscar, né? Então a pessoa já vai com a intenção de buscar um neurologista em São Paulo, um endócrino em São Paulo, um cardiologista em São Paulo. Então geralmente é um caminho mais curto. Pensando no Meta Ads é um caminho um pouco mais longo, mas que também é muito vencedor a longo prazo. Legal. Trouxe alguns bons pontos. Eu gosto de pensar na forma de canais de aquisição. Eu acho que isso traz um modelo mental assim bem rico, que é assim, quais são os canais de aquisição de pacientes que eu tenho hoje? E a gente mapeia cada canal de aquisição. Se eu não tenho nenhum canal por mídia paga, esses estão fora, mas eu posso já utilizar o Instagram como canal de aquisição. Pode ser que outro canal de aquisição meu é o Google orgânico, que eu vejo que muita gente vem do meu Google Meu Negócio. Sim. Aí um canal de aquisição é indicações, o outro canal de aquisição é encaminhamentos de outros colegas. Outro canal de aquisição é a universidade onde eu sou preceptor e muitos acadêmicos me indicam familiares. Eu posso ter canais de aquisição diversos que não são só mídias sociais. A igreja pode ser um canal de aquisição. Os lugares que eu frequento podem ser canais de aquisição, porque são os lugares onde eu estou e as pessoas podem desenvolver algum vínculo comigo, confiar em mim, entender que eu resolvo um problema, me buscar, me procurar. Então a lógica é muito a mesma. Quando alguém me fala coisas como vou começar a investir em Google e Instagram, eu sou completamente a favor de testar um canal antes de começar outro. Claro que quando a gente fala desses canais orgânicos, a gente está fazendo um pouquinho de todos, mas quando eu vou botar energia para pagar ali, eu quero fazer Google e já vou começar Google e Instagram, calma, vamos começar, testa um canal, ver como se comporta, ver se você entende isso, se você entende o público que vem desse canal, se você entende o que está fazendo aí. E aí, começa a estudar o outro para fazer um teste por vez. E vamos definir como que vai ser esse teste. Qual é a estratégia aqui, por quanto tempo você vai fazer esse teste. Assim, coisas que são importantes ao invés de fazer tudo de uma vez, que é a ansiedade da pessoa que quer. Eu vejo muito problema... Crescer a qualquer custo, digamos assim, né? Eu vejo muito problema nisso, que a pessoa que ela quer, tem essa ansiedade grande, ela tem também uma expectativa muito grande, ela acha que aquilo vai resolver os problemas. Exato. E eu não vejo o tráfego resolvendo os problemas de quem não fez o dever de casa de resolver os verdadeiros problemas antes. Até para dar um exemplo, tá? Eu sempre falo que o tráfego ele é um anabolizante, ele vem para potencializar aquilo que você já faz. Se você tem um serviço ruim, se você tem uma secretária ruim, se você não tem uma estrutura necessária, o tráfego ele vai piorar isso ainda, porque ele vai gerar mais confusão para você, entendeu? Então, acho que o ponto mais importante é... Agora, o exemplo é até mesmo para academia. Pô, não adianta eu tomar ali a testosterona se eu não tô malhando, entendeu? Eu não vou crescer por puramente estar ali só tomando e deitado na cama e comendo o dia todo. Então, realmente, você tem que fazer a sua parte. Você precisa realmente entender que existe um esforço para fazer isso dar certo e para ter entendimento do que está acontecendo. E você realmente está pagando. Então, é caro esse investimento. Então, você tem que fazer valer a pena. Então, você precisa entender a fundo e começar gradualmente, para você não realmente se perca no investimento que você faz e você se afundar naquele caminho que você terminou tracionando para você, entendeu? Então, acho que tem que ter esse cuidado. Realmente, ele vem para potencializar algo que já está sendo feito. Não adianta tomar a bomba se você não está malhando, se não está fazendo a tua parte. Você não vai crescer por conta disso, entendeu? Entendi.
Então, vamos lá, pegar o tráfego nesse cenário. Voltando para a lojinha. Muito médico abre a sua loja e aí na sua loja não tem nada na vitrine. Ainda a vitrine está vazia. Ele está lá na frente da loja e aí ele não sabe direito quem que ele atende, ele quer atender todo mundo, ele está com medo de nichar, ele não sabe com quem ele fala. E aí ele põe lá na lojinha, trato doenças. E aí ele fica esperando na frente da lojinha e ele começa a pagar tráfego. E aí muita gente um fluxo de gente na lojinha dele começa a passar ali. As pessoas olham, trato doenças. Poxa, não me trouxe muita especificidade, né? O que significa isso? Mas eu posso parar ali e perguntar aí, que doenças que você trata? E ele pode responder, eu trato diversas doenças. Ele me vendeu muito mal. Eu vou pensar, beleza, então, e vou sair. Ou ele pode conversar comigo, qual doença você acredita ter? O que está acontecendo contigo? Ele vai entender minha necessidade. Ponto que eu estou trazendo aqui esse cara ele foi extremamente ineficiente porque o ideal, se ele está pagando para as pessoas passarem na frente da loja dele, é que demande a menor quantidade possível de energia para a pessoa bater o olho e entender o que aquela loja oferece, o que ela vende. A pessoa tem que bater o olho e saber, cara, eu entendi o que eles oferecem e se aquela pessoa for o cliente ideal, ele tem que na hora ver, cara, essa lojinha aqui é para mim. E o processo de venda tem que ser muito fluido. O médico tem que saber o que ele oferece, como ele oferece, o que ele trata. Então, ele não pode ser genérico assim de, eu trato doença. E pode ser que, às vezes, a loja dele não tem... Ele tá numa loja que não tem porta para entrar. Né? A loja é uma parede de vidro. Ele entrou pela janela por um canto. Às vezes é muito difícil entrar na loja. E o que eu quero dizer com isso? Já vi gente pagando tráfego que não tem um link para agendar consulta no seu Instagram. Cara, se o cara paga tráfego para o Instagram, eu caio no Instagram dele, eu não tenho um link para agendar uma consulta, é a mesma coisa que eu botar muito fluxo de gente numa loja que não tem porta. A pessoa passa e fica olhando, pô, legal essa loja, mas e aí, como é que eu faço? Então, a brincadeira aqui não faz nenhum sentido direcionar esse fluxo de pessoas para frente da tua loja se tu não olhou para esse básico. E aí, na tua experiência com clientes, tu tem clientes que têm sucesso com tráfego, tu tem clientes que não têm sucesso com tráfego, e aí, diante disso, você tem N motivos para cada uma das coisas. Qual é essa estrutura mínima da loja das pessoas que conseguem ter sucesso com tráfego e onde tu vê que aquelas que não têm sucesso mais falham, no sentido estrutural? Cara, acho que a gente pode avançar esse papo até um pouco por camadas, tá? O exemplo que você trouxe é muito importante, porque assim, tem também o outro lado, que é, por exemplo, poxa, eu quero estruturar, eu quero ter um processo comercial, mas meu consultório não saiu do zero ainda. Aí como é que eu vou treinar a secretária, contratar a secretária se meu consultório ainda não tracionou? Então são algumas coisas que, até retomando o que você falou, né? Tipo assim, eu vejo que talvez o primeiro caminho para você crescer o teu consultório tá dentro um pouco do teu ciclo social, das pessoas que você tem rede de contato, dos colegas teus da residência, dos colegas teus que se formaram na faculdade, você conseguir ativamente ir atrás dessas pessoas, acho que é a primeira leva de crescimento, de captação, o primeiro canal a ser construído para o teu consultório. Você consegue ter uma estrutura mínima, algo já rodando para entender um pouco dos seus pacientes, entender como você pode gerar valor, agregar valor, encontrar realmente a pessoa, encontrar qual que é a dor que você vai resolver especificamente no teu consultório. Acho que esse é um ponto importante. E depois que solucionar essa primeira camada, e aí eu acho que o tráfego pago não conseguiria entrar tão bem aqui, tem casos que dá certo, mas na imensa maioria não vai dar certo? Justamente por esse alimento de expectativa e capacidade de investimento. Então, para essa pessoa que está nessa fase aqui, eu realmente aconselho um pouco de cuidado nisso. De que você ter clareza, ou pelo menos se você tem uma grana sobrando, beleza, você tem uma capacidade de investir aquilo ali para você poder estruturar isso, beleza, não tem problema. Mas, no geral, é melhor evitar. É melhor você iniciar esse processo, já entender, ter clareza, para que nesse primeiro passo inicial do teu consultório, de sair do zero e começar a chegar ali nessa fase de faturamento um pouco mais alta, de 10, 20 mil reais de faturamento, aí eu acho que vai fazer sentido, sim, você começar a entender, porque você vai conseguir entender a tua persona, você vai ter já a capacidade de contratar uma secretária para poder gerir a tua porta, que é uma vendedora da loja, você vai conseguir ter clareza do que você resolve, como resolve e como precificar isso também, que é outro tópico que daria a discussão aqui de um podcast inteiro. E a partir disso, você conseguir, de uma maneira que está estruturada ali,
Então, você ter clareza daquilo que você resolve, você ir para o próximo tópico, que é justamente como iniciar o tráfego pago, que precisa fazer para isso. E acho que o primeiro passo é ter entendimento, que é mais um canal que você vai testar, assim como você testou os colegas, assim como você testou os familiares, assim como você testou os amigos da faculdade, você vai testar aquele novo canal. E aí o primeiro passo é, vamos lá, eu acho que vale a pena entender a sua especialidade, né? Então, por exemplo, qual que é a jornada do meu paciente para chegar até mim, da pessoa que vem pela internet? E aí eu gosto de separar em duas caixinhas, né? Quem trabalha com dor e quem trabalha com desejo. Então, quem trabalha com dor, ou seja, precisa imediatamente daquela resolução, geralmente essa pessoa vai procurar diretamente no Google, porque ela não está no Instagram navegando, precisando de um médico e vai procurar ele ali. Acontece? Acontece, mas não é regra. Então, a maioria das vezes vai acontecer pelo próprio Google mesmo, vai ser o melhor canal para poder investir. Então, você que trabalha neurologista, ortopedista, cardiologia, endócrino, medicina esportiva também, a própria vascular também, às vezes consegue captar ali pelo aquele canal, mas fato é, você vai conseguir estar mais endereçado para aquele caminho, entendeu? Então, você tem clareza em relação a isso. E aí, pensando no segundo tópico, que a parte relacionada a desejo, geralmente vai ser pacientes que têm um processo de decisão de compra um pouco mais longo. Ou seja, seria a parte mais estética, então dermato, cirurgia plástica, a própria vascular no tratamento das varizes. São pessoas que o seu paciente vai estar com clareza ali, usando aquele canal de maneira mais desleixada, digamos assim, vai encontrar o teu trabalho, vai ter contato com o que você resolve, vai ter contato com os teus resultados, com o conteúdo que tu produziu, com o teu posicionamento, o que você resolve com clareza. E com isso, esse paciente vai estar ali para realmente estar mais propenso a atuar esse processo de decisão de compra com você, entendeu? Mas até resgatando da pergunta que você fez, que eu acho que está meio tangenciando um pouco aqui, Vínculo. Mas, cara, para iniciar o tráfego pago, estrutura mínima que eu preciso ter. Eu preciso saber o que é um lead, eu preciso ter as ferramentas necessárias para controlar esse processo, ou seja, uma planilha de leads, para eu saber, e aí para explicar um pouco, talvez tem pessoas que não saibam o que é um lead, né? É toda pessoa que é um potencial paciente seu. Então, basicamente, todo mundo que entra em contato com a tua secretária que ainda não é teu paciente, a gente considera como lead. E aí essa pessoa se converter, eventualmente vai virar o teu cliente, o teu paciente. E aí com isso você consegue gerar valor para ele. Mas entenda ali de toda pessoa que é um potencial cliente seu, um potencial paciente seu. E aí você precisa controlar isso. Porque, novamente, eu vou trazer até o conceito, que eu acho legal esse aqui, que eu apresento no nosso processo comercial, que traz muita clareza para o médico. Que é justamente o quê? Existe a porta para fora, existe a porta para dentro. Vai dar um framework bem legal porque você vai conseguir ter entendimento de o papel de cada pessoa aqui. Da porta para fora, é papel do marketing gerar pacientes para tua porta, certo? Então, ele vai estar ali na rua ou no shopping, no corredor do shopping ali, procurando as pessoas que estão ali passando. Opa, tem aqui, eu resolvo o teu problema, resolvo a tua dor, vem cá. Opa, tudo bem, fulano? Chega aqui na minha porta. E aí vai chegar na tua porta. Chegando na tua porta, quem vai estar na tua porta? Quem é o segurança lá da balada, a pessoa que vai estar lá controlando a tua porta? Teu secretário. Às vezes é você mesmo, né? Você às vezes é a tua própria secretária, mas até cria um nome às vezes, né? Tipo, Vanessa, cria uns nomes aleatórios para fingir que é a secretária, mas às vezes é o próprio médico atuando, mas a secretária vai estar na porta. Ela vai ter clareza das pessoas que estão chegando na porta, certo? E ela vai fazer, poxa, essa pessoa aqui, ela não tinha tanto perfil para entrar na minha loja. E eu vou e falo para quem tá na porta para fora que, o fulano do marketing, isso aqui não tá legal não. Essa pessoa era desqualificada. Então, era um lead. Então, quem está da porta para fora gera os leads para a tua porta e, na porta, vai identificar se essas pessoas são qualificadas ou não para consumir aquilo que eu resolvo. Ou seja, para precisar do meu serviço necessariamente, da minha prestação, da minha entrega como médico. E aí, beleza. Tem as pessoas que são qualificadas. Essa aqui era qualificada. Converteu e fechou. Essa pessoa não era qualificada. E não só identificar por que não era qualificada, mas também o motivo. Porque eu chego pro cara da porta e falo, cara, aquela forma que tu abordou aquela pessoa, né, a estratégia de marketing, digamos assim, não foi legal, porque chegou uma pessoa que, poxa, estava procurando por um convênio que eu não atendo, por uma especialidade que eu não resolvo, que eu não tenho, ou um problema que eu não resolvo, então tá errado. E aí que entra a importância, que eu acho que é o maior erro de alinhamento de pessoas que têm experiências frustradas com a gente de tráfego pago. É justamente isso. É a falta de clareza desse diálogo de quem está na porta do que está da porta para fora. Porque quem está da porta para dentro está só gastando e querendo que colha resultado, mas se as coisas não estão fluindo aqui corretamente, se tem muitas pessoas desqualificadas na minha porta, eu não consigo coletar esse resultado da porta para dentro. Então, beleza, entendi a estrutura, entendi o framework, mano. Existe a porta para fora, que é o marketing, e aí variavelmente vai depender da estratégia, se vai ser o Google, se vai ser o Meta, certo? Existe a minha porta,
que é a minha secretária. E aí outros pontos importantes. Quem está na porta consegue converter bem essas pessoas? Consegue ter um tempo de resposta adequado? Consegue ter uma conduta de realmente abordar essa pessoa corretamente para fazer o processo de venda, entre aspas, que é recepcionar esse paciente, converter ele para o consultório, entender a dor que ele está passando, qualificar isso, dizer que esse médico assim resolve teu problema e eventualmente conseguir passar o valor que você gera antes do preço da consulta e com isso fazer com que essa pessoa seja convertida para o teu consultório, que é a porta para dentro. Beleza, entendi. Da porta para fora, marketing e a estratégia que será seguida e qual o canal que eu vou testar. Google, Meta, TikTok. Exemplo. Quem está na porta, secretária, sempre controlando isso e quem está da porta para dentro, observando como que as coisas estão acontecendo e como que está sendo o resultado aqui da porta para dentro. Certinho. Quais são as ferramentas que, por exemplo, eu vou usar para controlar a porta para fora e a porta para dentro? Vamos lá. Chego na balada, por exemplo. Tem lá o cara com a listinha controlando isso, né? Pô, isso aqui pode entrar, mas se você não está na lista, não entra. Analogia para o médico. Que ferramenta é essa? Planilha de leads. É lá que eu vou ter clareza de quantas pessoas chegaram na minha porta. Não só isso, como também quantos eram qualificados e quantos eram desqualificados. Eu vou trazer uma estrutura mínima, tá? Porque eu sei que como tem muita pessoa aqui que nem entende isso aqui profundamente, mas tem outros conceitos do próprio marketing, né? Que é SQL, MQL, para trazer esse processo de qualificação, mas acho que não vale a pena, né? Até agora eu trouxe esse ponto. Eu acho que SQL, MQL, vale sim uma breve pontuação e aí a gente volta. Eu sei que a pergunta foi a questão estrutural básica, assim, estrutura mínima, a gente volta para a estrutura mínima. Tu já tocou alguns outros pontos que a gente vai valer a pena endereçar, que é jornada do cliente, perfil de consumo de cada plataforma, que isso vai ser super importante para a pessoa pensar ali. Exato. Mas prendendo mesmo nessa mesma analogia, né? MQL é o Marketing Qualified Lead, ou seja, é o lead que é qualificado pelo marketing. E aí tem o SQL, que é o Sales Qualified Lead, é o lead qualificado pela venda. O que isso quer dizer? Para uma pessoa se qualificar para algo, ela tem que ter determinadas características. Então, o que é o MQL? Qual que é a régua que o marketing tem para trazer leads. Então, um lead que está dentro do MQL, ele tem que ser... Você tem que entender qual lead, qual potencial cliente seu marketing tem que trazer. Se você é ginecologista, não faz sentido o teu lead ser homem. Então... os leads têm que ser mulheres, 40 a mais, que estejam com tais desafios de tal faixa, de tal classe social, de tal faixa etária. Beleza, isso eu defini ali o que é meu MQL. Exato. Aí, o SQL, o lead que é qualificado para venda, a régua ela fica mais alta ainda, né? Porque, assim, fora isso, eu tenho outros critérios que eu vou conseguir ser mais rigoroso no momento da venda, porque eu vou interagir diretamente com a pessoa. Interagindo diretamente com ela, eu consigo estratificar mais informação. Então, a ideia que eu quero que a galera se prenda aqui é que quando tu fala em funil, por exemplo, qual que é a ideia de um funil? Ele vai afunilando. Então, se eu vou anunciar, eu falo com 10 pessoas. E eu falo para essas 10 pessoas... Então, eu estou aqui buscando o meu MQL. Eu estou dizendo, você que tem dor nas costas, 35 anos, acima de 35 anos, trabalha muitas horas sentado no computador e é do mercado corporativo, eu sei que você precisa estar com as costas bem para trabalhar, mas está difícil, isso te incomoda e você não quer deixar mais um atestado para o seu chefe. Pô, eu fui bem assertivo no meu MQL, fui bem específico. Você sabe quem é a tua persona, você sabe com quem você está falando e sabe o problema que você resolve. E isso vai entrar na tua estratégia de marketing, né? Então, o próprio MQL vai estar dentro da estratégia. Então, a capacidade do gestor de tráfego pago aqui vai ser entender isso junto com você, chegar e com isso com clareza, e o teu processo por si só já vai ser um processo de qualificação. Mas ainda assim, nem todo mundo que chegar vai estar dentro desse perfil, porque invariavelmente... como você falou, o funil não é perfeito, né? Nem todo mundo que vai chegar vai ter aquele perfil exato que você está fazendo. Exato. A busca incessante do tráfego é para que isso aconteça ao longo do tempo, né? Que é o processo de amadurecimento e otimização das campanhas. Mas esse processo é muito claro. Realmente o MQL trazer isso, mas te interrompi aí. Não, tranquilo. E aí chega essa pessoa... Para montar essa ideia do meu MQL, eu tive que saber muito bem quem que é meu perfil de cliente, o que eu entrego, o que eu resolvo, qual que é a dor... Então, perceba que,
Isso eu fui super assertivo aqui. Muita gente começa o tráfego sem saber assim, para quem que eu vou fazer essa mensagem. Exato. Então, eu trouxe uma mensagem para um perfil de paciente com muita clareza. E aqui é o topo do funil, beleza? Essa pessoa vai descendo o funil quando ela for conversar com a secretária, aí é a hora de eu ver, tá, e esse lead era qualificado para a venda, e ela vai conversar mais com o lead e vai entender daqui a pouco esse lead, ele fala assim, não, eu na verdade tenho convênio aqui. E daí ela percebe, opa, convênio é um fator, eu não consigo converter quando é convênio. Não estou dizendo que isso é regra universal, às vezes Exato. Converte. Nesse exemplo, a secretária não consegue converter quando é convênio. E daí ela vê, opa, a régua aqui para lead qualificado para venda é o cara que não tem tais convênios. E aí ela vai falar para o cara do marketing, ei, eu preciso que vocês mudem a régua aí um pouco. Será que vocês conseguem deixar mais claro que é para quem não tem convênio? Ou daqui a pouco, se eu converto parte da galera que tem convênio, aí eu vou ter que aceitar que eu vou ter um descasamento maior entre o lead qualificado por marketing e vendas, mas é que eu não quero restringir tanto a mensagem, porque senão eu vou perder gente que poderia vir aqui. Só que aí eu tenho o marketing conversando com a pessoa que está na porta. Então, esse conceito acho que é interessante a galera entender que isso faz a gente pensar no topo de funil versus a coisa afunilando, só que para ter essa definição SQL, MQL, eu tenho que entender o que eu resolvo e para quem. E eu tenho que saber quantas pessoas eu perco a cada etapa do processo. Então, veja como compreender isso faz parte do processo de compreender seu tráfego, né? Sim. Agora, então, eu te fiz essa interrupção para abordar isso e voltar agora para a parte de processo estrutural mínimo, que era o que tu estava falando. Perfeito. Eu vou até pegar um gancho que você trouxe muito bem. Porque, tipo assim, você iniciar um processo de tráfego pago, você tem clareza do que é a tua persona e as pessoas que você resolve, vai ser um tiro no escuro. Pode dar certo? Pode, mas grande instante dá errado. Então, realmente ter cuidado em relação a isso. E aí, você já ter clareza disso vai ajudar que justamente o teu processo de tráfego já seja bem qualificado, encaixando os parâmetros do teu MQL. Mário, então, pera, eu sou um potencial cliente teu. Desculpa interromper assim, mas vamos dizer, eu tô numa reunião comercial assim contigo e eu falo assim, Mário, eu quero começar tráfego pro meu consultório, e aí tu me pergunta quem que são as minhas personas, e daí eu falo assim, cara, então, eu não tenho uma persona porque eu não quis nichar. Uhum. O que tu me pergunta? Vamos lá, eu começo a fazer um resgate do que você já faz hoje. Cara, hoje no teu consultório, quais são as pessoas que você mais atende? Tipo assim, os problemas que você mais resolve. Qual que é a sua especialidade pra gente poder resolver aqui? Eu sou ortopedista. Você é ortopedista, beleza. Geral, joelho, específico, como é que é? Eu sou ortopedista de joelho. Bacana, bacana. Me conta uma coisa, Winkler, no teu dia a dia no consultório, assim, qual que é o cargo-chefe do teu consultório hoje? Cara, rapaz, eu não sei te dizer. Que eu atendo de tudo. Assim, o que tiver eu tô atendendo. Uhum, entendi. Mas me conta uma coisa, tá? Dado que você não tem clareza sobre isso. Mas existe alguma coisa que você gosta mais de resolver que, poxa, Mário, eu acho que os pacientes, por exemplo, rompem um ligamento cruzado anterior, eu gosto de atender bem, que eu trago uma recuperação bacana para eles. Eu tenho um fisioterapeuta que, poxa, faz um tratamento bem completo com eles. Você gosta disso ou tem outra coisa que você gosta mais de resolver no geral? Eu gosto de LCA, sim, eu gosto de operar, mas tá difícil ultimamente. Eu noto que esse paciente ele quer muito ir pelo convênio e eu tô até gostando de fazer mais coisas que eu possa fazer em consultório, às vezes uma infiltração, alguma coisa assim. Entendi. Então você pensaria mais gostaria mais de trabalhar com esse perfil de paciente, né? De traria mais essa parte de infiltração, correto? Eu acho que para mim, assim, é o que eu gosto mais. Não é o que mais tem, mas é o que eu gosto mais. Você gostaria de focar nesse pessoal, então, talvez? Eu tenho medo de perder o resto. Cara, concordo com você, mas entenda que hoje a gente está crescendo um pouco num mundo que está meio competitivo. Então, assim, se você não definir, não ter clareza daquilo que você gosta e resolve muito bem, você vai ser só mais um. E o que é que vai fazer com que eu escolha o Winkler e não escolha o Vitor que está aqui do lado, que resolve o mesmo problema, com o mesmo nível de profundidade que você resolve, que é superficial hoje. Então, assim, é muito importante você passar por esse processo de entendimento, tá? E talvez nem valha a pena até iniciar o tráfego pago agora, você ter mais clareza, refletir um pouco no que você consegue resolver de fato.
para que você consiga fazer isso a seu favor. Porque, assim, eu vou trazer uma estratégia aqui. Se eu trago uma estratégia generalista, você vai ter um resultado igual a todo mundo que faz aquilo que você já faz. E pelo que você está me falando, já é uma coisa muito ruim, né? Porque tá ruim para todo mundo, né? Correto? Tá difícil. Você precisa fazer alguma coisa diferente do que esse pessoal está fazendo para conseguir se destacar. Então, não adianta a gente fazer uma estratégia que todo mundo já está fazendo, que você vai competir igual. Vai ser mais uma commodity para poder competir com esse pessoal aqui. Entendi. Então, vamos lá. Dei um pause aqui. Pausa na atuação. Pausa na atuação. Porque eu faria mais algumas perguntas, mas enfim, para não ficar tão... Claro, eu sei que isso daí seguiria longo. Ponto. Mas o objetivo aqui foi trazer o quê? Que tem muita gente que está escutando que tá nessa de, cara, eu quero fazer um negócio geral, eu não sei, eu não quero perder nenhum público. E aí a pergunta é, você não tem que perder nenhum público, tá tudo certo, você não sabe. Mas, dentro dos públicos que você tem, qual público você gosta de atender, você resolve bem o problema e que você pode passar uma mensagem específica para eles para atrair esse público. E aí, entenda que, se você quer ser super genérico, tipo, a gente está aqui em São Paulo gravando um episódio. Se eu botar assim, tráfego, ortopedista de joelho, cara, a competição, o número de pessoas vai ser muito grande. E como eu estou numa cidade grande, eu tenho também coisas mais específicas e pessoas buscando isso. Então, tenha em mente que a questão geográfica também vai influenciar o quão abrangente ou quão específico o seu marketing pode ser. Agora, Exato. se eu for o único ortopedista de joelho aí, numa cidade pequena, que não tem num raio de 50 quilômetros nenhuma outra grande cidade, se eu fizer tráfego dizendo Matheus, especialista em joelho, eu vou ter paciente. Você matou. Então, só quis trazer esse ponto assim, porque eu sei que muita gente está escutando e ia parar na parte do, pô, peraí, mas eu não, como assim persona? Eu não tenho a minha persona, né? Então, é um processo em construção, mas se você não tem clareza de algumas coisas básicas assim, ter clareza é um passo que vem antes do tráfego pago, né? Exato, cara. E assim, como você falou, né? Numa cidade que o N é maior, a complexidade de estruturação da cidade, de segmentação é muito maior, então você tem que, de alguma maneira, conseguir se posicionar para aquela pessoa de maneira diferente, porque senão você é mais do mesmo. Então, com o cenário de São Paulo, você tem um nicho específico, você tem um bairro específico que você quer focar na tua estratégia de campanha, é muito mais assertivo do que você fazer um anúncio de ortopedista de joelho em São Paulo. Ferrou. Você vai competir com todo mundo. E aí, tem pessoas que dentro desse mundo completo vão ter estratégias mais nichadas e vão conseguir beber muito mais resultado porque tem potencial de investimento ainda mais alto, certo? Então, ter clareza sobre isso é também importante, porque não há solução genérica, tá? Assim como na medicina eu preciso fazer anamnese com o paciente, entender qual que é a idade dele, as alergias, os problemas que ele tem, os medicamentos que ele utiliza para poder personalizar a minha conduta, a mesma coisa funciona para o consultório. Eu preciso ter clareza de onde que eu estou, a cidade que eu estou, onde eu me posiciono, como vai ser o meu posicionamento estratégico diante daquela cidade, e aí sim eu usar isso a meu favor. Então, novamente, existem estratégias para o momento que você está. E isso precisa ser levado em consideração. Se está na cidade de N grande, nichar vai ser muito mais acertado do que você fazer uma estratégia generalista. Você está no interior, na cidade que tem 1 milhão de habitantes, talvez focar em impactar a cidade como um todo, porque a concorrência vai ser muito menor, vai ser muito mais positivo. Para quem está no interior, cara, clientes nossos que têm trabalho de tráfego pago, tanto no Meta como no Google, usando o interior, é impressionante como você consegue ter um potencial de investimento alto, porque a concorrência é muito baixa, o nível de competitividade é muito baixo e não tem tantos concorrentes, assim, tipo, pares iguais a você que vão conseguir competir de igual e que estão fazendo o tráfego. Então, você consegue beber de uma água muito limpa, entendeu? Agora, até quando isso vai durar, a gente não sabe. Cara, mas fato é... Se eu estivesse numa cidade pequena do interior... Passo Fundo. Passo Fundo já é uma cidade assim maior. Ela tem médio porte, né? Aham. Mas se eu estivesse numa cidade menor, tipo de 100 mil habitantes para baixo, eu iria primeiro criar um Google Meu Negócio orgânico bem estruturado. Uhum. Iria criar uma página, um sitezinho bem estruturado, mas sem rodar tráfego ainda. E aí eu olharia para parcerias locais. Seria um lugar que eu investiria. Uhum. E eu investiria em outdoor antes de investir em tráfego. E depois de outdoor, aí eu pensar, depois de ter essas coisas, eu iria para provavelmente um Google. Uhum. Porque eu sei que as pessoas verem meu rosto numa cidade pequena, outdoor, as pessoas vão ver, vão saber quem eu sou, vão falar. E quando eu aparecer no tráfego local, eles vão ter a associação de que eu sou
a pessoa, a gente já Vai ter mais tipo, familiaridade, né? Digamos assim, pô, eu sei que é aquele cara, já vê aquele cara. claro, cada caso um caso, mas assim, Sim. eu tô trazendo isso porque a gente falando agora foi uma visão, uma visão que me veio que é bem controversa, assim, a qualquer coisa. Numa cidade maior eu não faria isso. Exato, Em exatamente. Passo Fundo eu não teria essa estratégia. Mas só pra gente dizer assim que, cara, a tua cidade também vai determinar muito a tua estratégia, né? Exato, cara, exato. E assim, vou trazer um mnemônico que eu acho que médico é bom de mnemônico, né? Mas, tipo, você pensa na cidade pequena, você vai usar uma estratégia que é basicamente um FFA, né? Familiaridade, frequência e autoridade. Então, você conseguir usar isso para que na cidade pequena as pessoas tenham meio que um bairrismo ali, pô, só vou quem eu conheço, quem é amigo meu e tudo mais, e como é que você consegue se inserir nessas pessoas? Gerando familiaridade. Então, estando em pontos de contatos de pessoas com a rede de confiança, estando no outdoor, pô, esse cara é familiar para mim. Mas não só isso, você precisa ser frequente para que as pessoas entendam que, caramba, esse cara tá toda hora aqui onde eu tô passando, poxa, acho que ele tem uma coisa diferente para chamar a atenção de mim. E não só isso, precisa ter autoridade para eu realmente tomar a decisão final de conseguir comprar algo com você, de agendar uma consulta, de entender que você pode ser o médico que vai cuidar de mim, entendeu? E só corrigiria uma coisa, Vínculo, do que você falou de cidade pequena, que eu, no lugar de fazer Google, eu faria Instagram, porque você conseguiria fazer uma frequência, familiaridade, conseguir gerar autoridade com um posicionamento que você gera ali na rede social, de maneira bem mais forte, porque você conseguiria fazer meio que quase um raio geográfico ali dentro da cidade, do potencial do teu conteúdo chegar para aquelas pessoas, e hoje em dia as pessoas passam o dia no celular, entendeu? Então, você conseguir ser mais familiar para aquelas pessoas pelo celular vai fazer com que elas tomem decisão mais rápido do que você fazer o Google, que geralmente vai ser um canal que a pessoa vai procurar por algo que ela não conseguiu entender e resolveria. Mas se ela já tem algo que é frequente e constante para ela, só para resumir bem assim, se fosse uma pessoa que você está fazendo Google e tem outra pessoa que está fazendo Instagram e vocês seguirem as mesmas etapas prévias que você falou aí, muito provavelmente o cara que fez Instagram vai ter mais sucesso que você. Porque ele vai ter conseguido ser mais familiar para as pessoas. Porque além do outdoor, ele conseguiu ser frequente na rede social também, entendeu? Mas claro, se ele tem um posicionamento muito claro na rede social, gera um conteúdo de valor. Que aí também não adianta aquele Instagram lá parado, feito por agência, travadão, que não vai conseguir gerar conexão com a pessoa. Mas um ponto assim que eu trago, pode ser que sim, pode ser que esteja correto. Só que, voltando para a tua própria analogia de tô no caminho da dor, tô no caminho do sonho, eu acho que isso vai determinar muito o que seria... Aí entra assim, esse contexto também da especialidade. Eu dizer que, assim, nesse plano, nesse playbook, eventualmente pode entrar outro canal. Mas antes eu tenho que dominar o que eu estou fazendo, entender o que eu estou fazendo ali. Então, vamos supor que, nesse exemplo que eu trouxe, eu fiz isso e eu trato uma questão que, assim, que é uma dor específica que a pessoa tem ali, né? Pô, voltando para o ortopedista de joelho, dor no joelho. Certo. Aí eu começo a trazer campanhas de Google com diferentes coisas de dor no joelho. As pessoas pesquisam, então acho que essa é uma coisa importante. Qual é o padrão de consumo da pessoa na plataforma onde você vai utilizar? As pessoas não entram hoje no Google para botar assim... como emagrecer... elas até pesquisam como emagrecer no Google, certo. Mas elas não consomem mais esse conteúdo tanto de buscar em blog, emagrecimento. Geralmente já vão com a busca, tipo assim, médico para emagrecimento. Porque não tem indicação de ninguém. Exato. E aí, já a pessoa que tá buscando assim, dor no joelho, ela vai direto no Google e botar assim, dor no joelho, joelho inchado, dor para subir escada, dor na lateral do joelho, entorse de joelho. A pessoa vai pesquisar porque, vamos lá, é mais... Até além de dor e desejo, eu gosto de pensar assim, algo agudo, súbito. Essa coisa aguda, súbita, tá pro lado do Google. Exato. Porque assim, surgiu agora, eu preciso de uma resposta e eu tô pronto para consumir. Eu não tô considerando... Não, cara, meu joelho tá doendo. Eu quero resolver. Pimba, eu vou no Google. Agora, uma coisa... emagrecimento, eu posso até largar no Google ali, botar médicos para emagrecimento. Mas, assim, não é um negócio que, assim, do nada eu tive uma dor latente que eu tenho que emagrecer. Eu já sei que eu tenho que emagrecer há um tempo e agora me deu uma motivação para resolver. Então, eu já vou com um menor estado de prontidão para comprar
e eu vou buscar médicos que trabalham com emagrecimento, quando eu pesquisar no Google, e depois eu vou validar o Instagram deles e talvez tomar a decisão por lá, né? Perfeito, perfeito. E assim, mas o que eu acho, ainda vou sustentar meu ponto do Instagram para o paciente, o médico que está numa cidade pequena, porque com o Instagram você consegue despertar o desejo na pessoa. Às vezes o cara tem uma dor no joelho, mas para ele não é um problema ainda, não é uma dor tão latente que vai levá-lo a procurar no Google. Então eu sei que é um contexto bem específico, tá? Para pequenas cidades que eu tô falando aqui, e que eu faria na minha situação, e que eu já vi que tá muito certo. Então, assim, você conseguir fazer esse processo, tipo assim, ó, sentir dor no joelho não é normal, com conteúdo que vai ser impactado pelo Instagram, o cara, pô, peraí, então, pode ser o quê? E aí você desperta o desejo nessa pessoa que nem te conhecia, que nem estava presa no teu problema, precisando em resolver o problema dela agora ainda, você consegue despertar esse desejo nela. E esse fluxo de contato, cadência, frequência com essa pessoa vai despertar que, pô, se eu precisar resolver esse meu problema, eu vou procurar esse cara, entendeu? Mas isso é um contexto de cidade muito pequeno. Já no Google, a pessoa já está procurando resolver ou pelo menos entender mais ou menos o que ela sente. Então, já é um processo de consciência um pouco mais alto. Enfim, não tem certo e errado aqui nessa questão, mas eu acho que se eu estou chegando, por exemplo, eu caio de paraquedas na cidade, que eu não me formei lá, não conheço ninguém lá, e estou meio que perdido porque, poxa, não tenho como iniciar uma rede de contatos tão forte se é a pessoa que já se formou lá e se formou naquela cidade. Eu recorreria a essa estratégia no meio digital, além do meio offline que você falou, as estratégias que você usou. Mas no meio digital, eu utilizaria primeiro o MetaEds por conta disso, entendeu? Porque eu precisaria meio que educar a minha audiência sobre o que eu resolvo e ao longo desse tempo de contato delas comigo, algumas que achavam que tinham nem era um problema, começar a identificar como problema, como uma dor no joelho que ele queria caracterizar, ou até mesmo que existe um médico muito competente, com bons resultados, que trabalha com emagrecimento ali também naquela cidade que acabou de chegar. Então, o Instagram pode ser um grande aliado nesse ponto, entendeu? Quando eu falo de pequenas cidades, nessa perspectiva. Legal, então eu vou trazer uma camada de pergunta aqui. Assim, supondo que esse médico aí, ele produz conteúdo no Instagram, ele já é ativo no Instagram, a página dele tá legal, se eu cair lá, eu vou ter motivos para ficar, e ele tá fazendo um processo educacional e ele não está buscando ter o retorno imediato com aquele investimento em tráfego, ele sabe que ele está fazendo uma construção. Exato. Aí, bom, beleza, concordo contigo, eu posso ir de Instagram, não sei se eu iria primeiro de Instagram, mas aí, pô, Instagram, legal. Agora, vamos dizer que esse mesmo médico, na mesma situação, ele fala assim, ó, eu não faço nada de Instagram, eu não posto nada no Instagram, meu Instagram só tem meu link ali bonitinho, umas fotos minhas operando, alguma coisa que outra para verem que eu sou médico, não tenho saco para fazer Instagram agora e eu não tô com dinheiro sobrando, eu quero algo que eu possa medir mais rápido o retorno e aí depois eu penso no longo prazo se eu quero fazer outras coisas. Eu vou pro Google ou vou pro Instagram? Pô, aí você já endereçou até a resposta, mas de fato vai ser o Google nessa situação. Mas eu ainda vou reforçar. Para um cliente, você falando isso para mim aqui agora, fala, cara, nesse cenário, realmente o Google vai ser o primeiro melhor caminho possível, não tem como discutir em relação a isso. Mas olha para o Instagram, porque eventualmente você vai precisar. Porque assim, o Google, a capacidade de investimento das pessoas está crescendo muito. Tem mais pessoas investindo, o CAC está ficando cada vez mais caro, naturalmente o leilão vai ficar cada vez mais caro, se você está com limitação de investimento, isso vai te prejudicar, né? Então, você contar com o Google a longo prazo como ferramenta de captação para o teu consultório pode ser um tiro no pé. E eu falo isso para todos os meus clientes, tá? Eu falo, ó, o Google vai te ajudar muito nesse início, mas sempre fiquem pensando como é que eu posso não depender mais dele e, eventualmente, no meu digital, vejo como caminho para isso, você ter um posicionamento claro e você usar o tráfego para potencializar isso a longo prazo com o MetaAds. Então, assim, é quase como... Poxa, talvez... Eu queria trazer um exemplo médico, assim, mas não vou conseguir pensar muito bem. Mas é quase como, tipo assim... Pô, fisioterapia, você começa as sessões na fisioterapia ali, mais ou menos, depois você começa a praticar o esporte, mas de maneira mais cadenciada. Então, assim, a fisioterapia vai conseguir resolver o teu problema ali. Não foi um exemplo ruim. Foi um exemplo... Mas você entendeu bem? Tipo, eu tô entendendo a ideia. Não conta com isso a longo prazo, entendeu? A ideia é a seguinte, assim... Desenvolve autonomia, porque você vai precisar do Instagram se você quer ter um canal de captação digital a longo prazo. Claro, porque a lógica é que... Primeiro, até antes de nesse teu ponto do exemplo médico, que eu também não tenho agora, mas o ponto que foi importante estressar para quem está ouvindo aqui é assim, percebam que a gente brincou com cenários e assim, a gente trouxe, no mesmo cenário deu para ficar vantajoso
o Google fazer mais sentido, daí depois eu para o Instagram fazer mais sentido, e a coisa ao longo prazo, se essa pessoa começar, mesmo essa pessoa começando o Google, tu tá falando para ela, ó, Google faz mais sentido para ti agora, Exato. mas para o médio prazo a gente vai ter que olhar para outros canais e pensar de novo nesse teu posicionamento. Por que isso é legal a pessoa entender? Para ela saber que não tem receita de bolo, não tem um negócio pronto que vai servir. Tem que olhar muito criteriosamente, e se alguém te falar, não, já vamos começar tudo junto aqui e tal, e a coisa tá bem mal estruturada para ti, cara, cuidado. Talvez a pessoa tá querendo dar passo, tiro para todo lado contigo, e se tu não entende o porquê tá fazendo aquilo, não faz, vai um passo por vez. Mas o que tu trouxe foi muito bom, que assim, eu vejo que o Google ele tem essa capacidade de gerar uma demanda mais imediata, porque eu pago ali para anunciar, as pessoas vão pesquisar e eu vou aparecer. Então o negócio fica mais, vou pagar por clique que eu tenho ali e isso vai otimizando, ótimo. Já o Instagram, eu estou direcionando um fluxo de pessoas, eu estou criando públicos que eu vou educá-los em camadas, eu vou trazer eles para perto de mim, só que se eu produzo conteúdo constante nesse meu Instagram, eu vou reter essas pessoas. É um canal proprietário teu. É um canal, assim, semi-proprietário, né? Porque... Ainda é do Mark Zuckerberg, mas você consegue ali meio que ter um pouco de controle teu, entendeu? Exato, é um canal, é isso. E aí, assim, eu posso fazer as pessoas me conhecerem mais, mas se eu for super eficiente em trazer as pessoas certas e criar motivo para elas ficarem, esse meu investimento em tráfego, ele me trará rendimentos duradouros, ou seja, eu vou continuar me beneficiando de uma iniciativa de marketing bem feito. Agora, no Google Ads, no momento que eu paro de botar dinheiro, acabou. Já era. Eu ainda tenho meu site, Sim. Mas o site ele pode também crescer por um mecanismo de busca orgânica, só que para ele crescer por um mecanismo de busca orgânica, não é a mesma lógica do que eu pagar para anunciá-lo. Então, nem é de interesse do Google fazer isso, né? Porque ele quer que você pague. Então, tipo assim, dificilmente ele vai posicionar muito bem o teu site. E as estratégias de SEO, grandes empresas já dominam muito bem. Então, é difícil você competir com grandes players no mercado nisso, entendeu? Então, você contar com isso numa pesquisa orgânica do teu site, enfim, é contar com a sorte, e com a sorte bem grande mesmo, entendeu? Achei importante trazer essa nuance do que tu falou, porque é basicamente, no contexto médico, seria assim, a pessoa que, Google, você tem essa condição e você tem que tomar remédio o resto da vida, se parar de tomar remédio, vai voltar a ter o problema. Aí o exemplo B é assim, você tem esse remédio, mas se você tomar esse remédio e fazer também a tua parte na mudança de hábito com bastante intensidade, daqui a 2 anos tu pode tirar o remédio e ficar sem e vai ficar bom. Porra, perfeito. Então, Perfeito exemplo. Essa é a diferença assim, entre Google e Instagram. O Google é o remédio que resolve a queixa aguda. O MEV, entre aspas, que é para complementar o teu tratamento, além da medicação, vai ser justamente o trabalho que você tem que fazer a médio e longo prazo de posicionamento com o Instagram. Porque é isso que vai sustentar a resolução do teu problema no longo prazo, entendeu? Se você quer usar a internet a favor de você. Porque, igual a medicação, você para de tomar, ela para de resolver. E o Google é a mesma coisa. O Meta, não. Se você melhorou o teu estilo de vida, conseguiu implementar práticas no teu dia a dia, isso vai gerar sustentação daquele resultado que você buscava. Então, exemplo perfeito que você trouxe aí, eu acho que para o médico conseguir aplicar isso vai ser do caramba. Ter esse entendimento do que ele vai estar fazendo aí em relação a isso. Então, isso é legal. E assim, aí pensando até na figura da pessoa que vai fazer esse trabalho para você de tráfego pago, você tem que entender igual vender um plano de acompanhamento. Por que você vende um plano de acompanhamento? Porque você tem uma jornada estruturada que você sabe que diversas vezes você vai ter pontos de contato com o teu paciente para ver se é necessário alterar a rota ou não para o momento que ele está vivendo e para os resultados que ele chegou até agora. A mesma forma, você tem que enxergar o profissional que vai cuidar disso para você. Ele tem que ser um cara capaz de, não só, em vez de colocar só a medicação, toma essa medicação aqui, tua pressão vai melhorar, toma esse captopril aqui, vai lá e, resolve isso aí. Como é a medicina tradicional, né, antiga, que a gente via que é muito praticada nisso, você ressignificar isso, olhar muito para a jornada do teu cliente e conseguir, peraí, você vai tomar essa medicação agora inicialmente, que é o tráfego pago no Google, para conseguir resolver esse problema pontual mais agudo, mas vai chegar momentos que você vai ter que fazer a sua parte de posicionamento, de começar a estruturar mais, de ter mais frequência de produção de conteúdo, para você tomar decisão. E aí você olha o serviço do tráfego pago também como essa pessoa, que é a pessoa que vai ser não só capaz de
sentar contigo para fazer anamnese, entender a tua história clínica, definir qual a melhor conduta terapêutica para aquele momento, como não só isso, mas também ter pontos de contato para quando for necessário alterar a rota, você ter embasamento naquilo e ser específico para a tua situação, e não ser tipo um guideline que você pega e aplica, não, faz desse jeito aqui, porque é desse jeito que você tem que fazer, entendeu? Marion, cara, é perfeito esse ponto e vou querer entrar nesse ponto aí com mais detalhamento que vai gerar valor, mas só para a gente garantir que eu e você, a gente está familiarizado com esses termos, a gente vai falando, eu não sei para quem está escutando como está familiarizado, então só vou fazer aqui uma estruturação do pensamento que a gente trouxe até então, para que a gente possa progredir daqui. Então, para que a pessoa comece a fazer tráfego pago, a gente concordou aqui que é essencial a pessoa saber quem que ela atende, qual problema ela resolve dessa pessoa, ou seja, o que eu vendo e para quem. Aí, no momento que eu sei isso, sei a transformação que isso traz na vida dessa pessoa, eu tenho que amarrar como que eu entrego essa promessa de forma objetiva na minha prática, dentro do meu consultório, como que isso é feito. Eu tenho que garantir que isso está compreendido tanto por mim quanto pela secretária, porque ela vai ser a pessoa que vai receber essa pessoa e vai vender na loja. E eu sou a pessoa que está anunciando lá e falando, então eu tenho que falar com as pessoas certas para que elas entendam a mensagem. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, então eu tenho que falar com a pessoa específica que vai falar ali com a secretária, que vai entrar em contato com a secretária. Uma vez que a secretária está vendendo, eu preciso observar constantemente a lista de pessoas que chega até ela e dessa lista, quanto por cento dessas pessoas se tornam clientes e como que está o termômetro dela de o quão qualificado esse público está, porque dependendo disso eu vou ter que melhorar a minha mensagem. E aí, quando eu tenho essas coisas assim, minimamente estruturadas e mapeadas, agora eu posso olhar para o tráfego pago. Eu posso até pensar em tráfego pago antes? Posso, mas aí eu tenho que entender o que eu estou fazendo. E o risco que você está correndo também de não dar resultado. O risco que eu estou correndo justamente por eu ter uma estrutura que está ineficiente. Exato. Então, é abrir a loja no shopping com aluguel caro e não saber se você consegue realmente entregar aquilo que você está proposto a entregar. E se sua estrutura está preparada. Perfeitamente. Matheus, eu não recomendo para ninguém fazer tráfego como uma medida de desespero. Não, tem que ser uma medida calculada. Se você está com tudo bagunçado, não tem paciente, tudo está bagunçado, eu vou fazer tráfego, é que nem tu falou, só vai piorar a bagunça. Você vai criar mais um problema para você resolver, digamos. Organiza a coisa e aí, beleza, a gente pode falar em tráfego. Mas aí agora a gente chega nesse momento que é o momento do assunto que tu estava falando. Cara, pro médico contratar uma equipe que faça tráfego, para ele contratar um gestor de tráfego, o que ele tem que esperar desse profissional, como que deve ser essa conversa com esse profissional, por quê? Porque muito médico contratou já, e aí o gestor de tráfego fala assim, não está gerando resultado nenhum, o gestor fala, cara, mas olha só, o teu CPL tá tanto, o teu CPM tá tanto, a gente está baixando do CPM, a gente pode ver aqui que tá com um CTR legal, a tua secretária que tá fraca, cara. E aí fica essa conversa de maluco e aí o médico não sabe, o que eu falo para esse gestor? Ele acabou de me falar um monte de número que eu não sei nem se tem sentido para mim. Será que o meu CPM baixar é bom, é ruim? O que CPM é? Então eu não quero nem entrar necessariamente na sopa de letrinhas. Mas, assim, o que esperar de cada lado, como deve ser essa comunicação e como que eu sei, cara, esse cara não tá me enrolando. Perfeito. Vamos tentar continuar essa linha de raciocínio que eu estava fazendo, né? Tive clareza do que eu vou fazer, como eu vou resolver, quem vai atender, minha loja está pronta. Beleza. Acho que estou preparado para iniciar o tráfego pago, certinho? Vou entrar agora no conceito de quem vai cuidar disso, né? Porque lembra que, beleza, estruturei isso e agora entra as etapas que o Marion estava falando. Porta para fora, porta para dentro. Em teoria, acabei de resolver o problema da porta para dentro e a porta, certo? Até aí tudo bem. Então agora vamos falar da porta para fora. Quem vai estar na porta para fora? O gestor de tráfego pago, o cara que vai cuidar do marketing. Beleza? Só para tentar guiar melhor o raciocínio. E aí, avaliando, quais são os critérios que eu vou utilizar para contratar uma pessoa que está da porta para fora? Que é o que você perguntou. Beleza, vamos lá colocar nessa caixinha agora para trazer isso.
Eu acho que o primeiro pilar, que é importante trazer aqui, primeiro ponto, primeiro, essa pessoa, ela tem experiência no nicho médico e ela trabalha com pessoas que estão relacionadas à minha especialidade. Isso é um ponto importante. Então, analisar isso. Já atendeu a minha especialidade e trabalha só com médicos. Acho que é o primeiro tópico relacionado a isso. Outro tópico. Como que vai ser essa entrega na prática mesmo? A pessoa se faz algumas perguntas relacionadas a, por exemplo, olha, mas espera aí, como é que funciona o trabalho de vocês na prática? Tem rotina de acompanhamento? Quais são os números que vocês vão me mostrar? Mostrar exemplos de resultados. Então, você ter relação a isso, então tentar investigar um pouco desse histórico do gestor de tráfego pago, certo? E como que ele apresenta os dados para você. Acho que se você fizer essas 3 perguntas, você já resolve o problema. Por quê? Primeiro, se ele trabalha com médico, já tem sua especialidade, você já sabe, ele consegue, teoricamente, resolver o meu problema. Teoricamente, tá? Primeira etapa foi. Como ele apresenta isso, você vai entender se ele é capaz de mostrar para você realmente como o trabalho dele funciona na prática. Então, você vai jogar isso para ele e vai esperar ele falar. E se você conseguir entender o que ele explicou, acho que é um cara confiável. Se você não conseguiu entender, ele começou a falar sobre letrinhas CTR, CPM e tudo mais, talvez não seguir com esse cara seja uma boa conduta. Porque esse cara não vai ser capaz de trazer clareza para você o que está fazendo. E não vai conseguir gerar entendimento. E o terceiro tópico, que é justamente entender o como ele vai fazer isso, é a parte mais importante. Então, assim, especialista, como ele apresenta isso para você, certo? E como é isso na prática em relação à rotina. Vai ter rotina de monitoramento mensal, como que você faz esse envolvimento com a minha secretária, como que eu faço esse processo de acompanhamento do meu resultado com vocês. Então, ter clareza sobre isso já é um ponto extremamente importante e, assim, já é um filtro enorme para você ver se realmente o gestor ele é qualificado ou não. Então, tem a história, se ele é nichado e como ele vai fazer isso. Acho que esses são os pontos mais importantes relacionados a isso, esses cuidados que você tem que ter com o gestor quando você vai contratar, entendeu? E se eu fosse fazer uma pergunta assim, tu acha que seria uma pergunta interessante eu fazer? Com quais especialistas, médicos da minha especialidade você já trabalhou? Se importaria de me passar o nome deles? Tu acha que essa pergunta é invasiva demais? Cara, eu acho que é invasiva. Eu não falaria. Eu falaria só, a especialidade que eu faço, em qual região e tudo mais. Se eu vejo que é um cara porque é familiarizado com você, que eu vejo que é teu colega, se vocês conhecem assim, aí beleza, você pode abrir eventualmente, né? Porque muito provavelmente você vai ter chegado por indicação desse colega. Tá. Pelo menos no meu cenário que eu vivo hoje, né? Mas realmente é uma corda bamba ali que eu faria. Mas eu posso perguntar pra pessoa se ela já trabalhou com pessoas da minha especialidade. Exato. E deve perguntar. E eu acho prudente perguntar quais que eram os anúncios, quais que eram os perfis de pessoas que vocês traziam com as campanhas que vocês faziam para esse profissional. Então, acho que essa é uma pergunta que eu posso fazer, porque para mim parece uma pergunta que vai me trazer bastante informação. Cara, vai trazer bastante informação, mas você vai entrar num caminho que quase que não vai ter resposta. Porque, vai quase que obrigar ele a mostrar o resultado específico do cliente, entendeu? Uhum. E aí, querendo ou não, é um dado sensível do cliente. Então, o cara não vai poder abrir isso especificamente, entendeu? Fato não teria uma resposta adequada para isso, mas sério. Ele vai ter que me dizer assim, vai ter que me dizer o que eu quis dizer assim, ele vai ter que me dizer, se ele já trabalhou com aquela especialidade, como que ele vê que se comporta a busca por aquela especialidade em cada plataforma. Exatamente. E assim, eu pulei até essa etapa assim, não expliquei isso, porque no meu processo comercial, eu até falo que a minha primeira reunião, que é a reunião de apresentação, eu dou uma mini aula sobre isso. Eu explico cada tópico que existe na internet hoje que você pode usar a seu favor para crescimento. Então, falo do Google Negócio, falo Meta Ads, qual que é a indicação, qual que é o contexto, para a sua especialidade faz sentido, não faz sentido, aí vou e mostro como que é, abro o Google e aí mostro como que funciona o Google, que muitas pessoas nem sabem como que é o tráfego pago no Google, quais são as indicações, quais são as especialidades que trabalham com aquilo. Então, meio que eu queimo essas etapas de pergunta desse cliente nesse sentido, porque eu já expliquei para tudo, uma microaula para ele ali naquele início da apresentação, de o que faria mais sentido para o momento que ele está, dado o contexto que ele está vivendo, entendeu? Então, nossa reunião funciona em 2 etapas. Eu faço a reunião na anamnese para entender, e no segundo encontro eu já trago isso esclarecido, porque eu já trago claro para o cara,
Se você é um cara da ortopedia, o canal pro teu momento agora realmente vai ser o Google. Por trás fatores, a jornada do teu paciente já vai com a intenção de buscar um problema e resolver o problema ali no Google. Não, o teu paciente é o paciente do desejo, então ele precisa ter mais contatos com você ao longo do tempo, entender os resultados que você resolve, como você resolve isso, quem é você, qual que é a tua história, como que é a prática no dia a dia ali com você, como é que é a relação que você tem com seus pacientes. Então, o teu ciclo de compra é um pouco mais longo na parte estética, logo é mais adaptado para o teu contexto atual agora você fazer Instagram, você fazer o Meta Ads, se você já tiver um posicionamento bem claro. Então, assim, essas etapas é muito importante você trazer clareza para o cara no processo comercial e ele explicar para você e trazer uma lógica que você entenda e que faça sentido para você. Faz, poxa, diante daquele podcast que eu escutei do Marion e do Winkler sobre, tais canais são adaptados para tal especialidade, para o meu momento, eu pensei na jornada do meu paciente e o que esse cara tá falando é coerente com aquilo que eu tinha escutado das pessoas que eu confio, tá fazendo sentido o que esse cara tá falando. Então, realmente, talvez valha a pena e siga dessa maneira. Tipo, o detalhe, você atendeu ortopedista, mas como era o perfil do paciente que você atendeu, tipo, os números que seriam os resultados, tipo, eu não consigo imaginar como seria na prática, mas ele ter clareza e ele ter conhecimento da jornada do paciente e esclarecer isso para você, e você, o cara tá coerente com o que eu penso. Faz sentido, sim. Aí sim é um cara que eu confio, entendeu? Legal, então vamos lá. 3 etapas, assim, no processo de contratar um gestor. E isso tá dentro do cara que trabalha nichado para médico, porque em teoria ele deveria saber isso. E se ele não sabe isso, tem alguma coisa errada. Tem algo, já é um sinal vermelho. Já é um sinal que ele tá surfando a onda, que inclusive os médicos estão passando muito por isso, surfando a onda de pessoas que viu que os médicos estão com essa demanda e começaram a ofertar isso invariavelmente por preços absurdos. E não consegue gerar o valor e entender a perspectiva do médico também, entendeu? Tu trouxe a questão de, perguntar para a pessoa se ela tem experiência no ramo ali, na medicina. Eu fiz essa pergunta capciosa de entrar mais em detalhe, justamente pensando que muita gente vai te falar que tem experiência, aquela ideia. Você vai para o cabeleireiro e pergunta para ele se você precisa de um corte de cabelo. A resposta sempre será sim, né? Então, eu tenho que entender os incentivos. Mas como é que é teu corte, né? Eu tenho que entender os incentivos que estão na mesa, assim. Então, beleza, quero entender se a pessoa trabalha com o médico. Aí eu tenho que entender quais dados essa pessoa vai me mostrar, o que a gente vai olhar, o que é relevante. Se ela não conseguir me explicar, como se eu tivesse 10 anos, de uma forma que eu entenda, essa pessoa foi ineficiente, porque aí ela está jogando com jargão técnico para me deixar surpreso e, assim... Eu não vou comprar nada que eu não conheço, que eu não consigo medir, que não faz sentido. Esqueci só para quebrar a tua linha de raciocínio. Uma quarta etapa. Se o cara prometer resultado, fuja desse cara. Tá. Se eu garanto o resultado para você, é uma falsa promessa, tá? Ótimo. Então, terceira etapa vai ser a gente definir, beleza, na prática, como que vai ser a rotina de você me mostrar isso e como que eu vou te cobrar. Quarta etapa, prometeu o resultado, eu corro no momento que a pessoa prometeu o resultado. E aí eu tenho a dúvida de a gente começa esse processo, mas como que eu sei que a gente está tendo sucesso e como que eu sei que a gente não está tendo sucesso? Assim, eu quero definir claramente, assim, com o meu gestor desde o início, assim, o que é bom e esperado e o que é ruim e significa que o trabalho não está sendo bom, para que eu possa cobrar de vocês. Isso é uma coisa que eu consigo alinhar com o gestor? Perfeito. Vou trazer a analogia lá da porta para fora, porta para dentro. A gente até eu abri o gap e não fechei, né? Mas o que acontece? Da porta para fora e na porta, eu vou ter pessoas que atuam ali, e é o gestor aqui de tráfego pago, e a pessoa que está na porta é a secretária, a vendedora. E eu tenho ferramentais para controlar isso, para mensurar se o impacto na minha porta está sendo positivo ou não. Então, um questionamento que você pode fazer para o teu cliente, para o cara que você está contratando nesse processo, como que se faz esse controle do resultado que eu estou gerando e quando que eu devo esperar resultado, que eu acho que é a tua pergunta, né? E quando que eu devo começar a me frustrar e achar que não vai ter resultado. Então, porque assim, são etapas que precisam ser amadurecidas. Primeiro tópico, como controlar isso? Ferramentais. Novamente, o cara vai ter que te mostrar como que ele faz esse controle com o seu cliente, que é através da planilha de leads. Ou se você já tiver uma complexidade operacional um pouco maior, você tiver um CRM para clínicas que são um pouco maiores, certo? E aí, com isso, ele vai fazer esse controle constantemente de quantos leads chegaram, quantos leads eram qualificados, quantos eram desqualificados, o motivo da desqualificação e qual foi a taxa de conversão isso para o teu consultório no final. E aí, pensando em taxa de conversão, você começar a mensurar o retorno que você tem da porta para dentro com esse ferramental,
Ou seja, quantas consultas foram geradas por esse canal, por exemplo, foi o Google, quantas consultas foram geradas, qual foi o investimento que eu fiz e se isso se pagou. Porque você está investindo em tráfego pago, você está trazendo um canal de captação para o teu consultório, ele precisa ser positivo, é um investimento. Beleza. Então, você precisa ter esse acompanhamento e perguntar como esse teu gestor vai fazer isso. O primeiro ponto é esse, com esse ferramental, que é uma planilha de leads e com um dashboard de resultados, que é como a gente faz. Maravilha. Agora, expectativa de resultado, Marion. Em quanto tempo eu devo esperar que, por exemplo, o investimento vai se pagar? Ou comecei a campanha hoje, amanhã já vai dar resultado, vai estar positivo o meu investimento? Vamos lá, acho que é muito importante entrar nisso. Tráfego pago, ele passa basicamente por 3 fases, tá? Teste, otimização e escala. Então, a primeira etapa de teste é essa fase inicial de aprendizagem das campanhas. Então, construa a persona com o meu cliente, defina o raio geográfico, o perfil do paciente que vai estar chegando lá, o perfil de consumo, os termos e palavras-chave que eu vou estar utilizando aqui para o Google, para o Meta, quais serão os criativos que eu vou trabalhar. Maravilha. Então, eu fiz essa fase de teste, de construção, de setup das campanhas e eu aperto o botão para iniciar as campanhas. Só que quando as campanhas iniciam, ela começa a passar por um processo de aprendizagem, em que o algoritmo do Google ou do Meta Ads vai entender qual que é o perfil de pessoa que realmente clica ali mesmo, baseado na segmentação que você fez, e a partir disso ela começa a construir uma inteligência. Maravilha? E essa inteligência, mas não é a inteligência 100% correta, a inteligência meio burra, tanto que todo mundo que chega não necessariamente vai fechar o consultório. Então vai ter imensa maioria de pessoas que não estão fechando, que são desqualificadas. E aí que está o ponto mais importante do acompanhamento, porque a sua porta precisa dar esse dado das pessoas que estão chegando desqualificadas para quem está da porta para fora para poder ajustar e otimizar. E aí que entra a fase de otimização. Então eu elaboro uma hipótese e coloco como teste, que é a estratégia. Eu passo pelo processo de observar o que está acontecendo e, com base nas informações que eu retiro disso, com o ferramental que eu coloquei lá, que é a planilha de leads, eu começo a otimizar o trabalho que eu estou fazendo, certo? E aí vira um trabalho a 4 mãos mesmo, a porta falando com a porta para fora e constantemente dialogando, para poder chegar nesse processo o tanto quanto mais rápido. Eu até falo, quanto mais rápido o feedback você trouxer, mais rápido é a fase de teste e otimização. Até que você chega num ponto que você começa a empatar o investimento que você está fazendo, certo? E você começa a descolar o quanto que você investe e o quanto que retorna para o teu consultório, que é a fase de escala do investimento. Você vai começar, que a gente vai abordar, o cliente vai falar, ó, você está investindo R$1.000, por exemplo, e está retornando no teu consultório 8 mil, 10 mil com esses pacientes que vieram através do Google. O que é que você acha de aumentar esse investimento para 2 mil? Porque a tendência é que o teu retorno também dobre, tá? Não é garantir, mas a tendência é que isso aconteça. Você topa? Você está disposto a isso? Aí o cliente vai fazer, poxa, eu acho que eu estou, não, Mário, eu quero segurar no momento que está agora, mas estou satisfeito porque está tendo retorno positivo. Maravilha. Então, você mensurar isso para você conseguir ver que o retorno que você está tendo sobre o investimento é positivo e qual é o ferramental que a tua equipe de tráfego traz isso para você ou você mesmo vai ter por conta própria se você passar. Eu sei que o pessoal da Exponencial faz essa mensuração, faz esse controle, então isso é bastante legal. E aí vamos para o último fator que não falei ainda, que é o tempo, Mário. Quanto tempo eu devo esperar isso, né? Não, vou falar uma regra de bolso, tá? Em exceções, tanto para menos como para mais. Mas, no geral, um processo de aprendizagem de campanha de tráfego pago no Google vai levar em torno de 2 a 3 meses. Para você esperar que pelo menos o investimento comece a se empatar e comece a descasar em termos de retorno. Por diversos fatores. O algoritmo vai meio que estar aquecendo ali, entendendo, trazendo inteligência, tendo esse processo de otimização. Então, esse é o fator que vai influenciar principalmente nesse processo. 2 a 3 meses, você começa a esperar pelo menos que o investimento se empate. Chegou nos 3 meses, o investimento nem se empatou ainda, algo está de errado. Tem alguma coisa errada que você precisa reavaliar, entender com o teu gestor. E aí vai entrar, acho que é o ponto mais importante, como o teu gestor vai se comportar nesse momento também, que eu acho que isso é legal, para você entender como que ele toma a decisão numa situação crítica e o que ele vai propor de estratégia para vocês, vai mudar a estratégia, vai mudar o caminho, como ele vai fazer isso, certo? E aí você vai começar a observar, mas realmente esperar no mínimo 3 meses para você observar algum resultado em relação a isso. Beleza. Certo? Então, isso tanto no Google como também no Meta Ads, é um processo de amadurecimento de 3 meses, certo? Falando de Meta Ads, você pode até encher isso um pouco mais. Por isso que eu até indico para fazer o Meta Ads quando estiver com uma gordura a mais para poder queimar de investimento, porque é uma coisa que demora a virar um pouco, porque também entra diversas contrapartidas de você gravar criativo com frequência, você realmente entender como impactar melhor, trazer uma narrativa legal para o teu paciente ali. Então, esse processo leva um pouco mais de tempo ali, que seria algo de torno de 3 a 6 meses nesse processo. Ou seja, o Meta Ads a gente está falando em Instagram, Facebook. Exato. E outras redes aí deles. Uhum. Ali,
eu vou ter um trabalho maior. Eu digo, exige do médico um trabalho maior, no sentido de, em comparação ao Google. Muito mais. Ele tem que estar disposto a gravar criativos, a fazer vídeos específicos, ele tem que estar disposto a fazer isso. Enquanto o Google, ele pode ficar bem mais tranquilo. É um processo mais passivo, digamos. Mais passivo. E aí, eu tenho que estar disposto a queimar a caixa por 3 meses. Meu teste pode dar errado. E aí eu vejo um problema muito grande que, assim, vejo muito gestor que não reconhece que o teste deu errado e que cria justificativas. E até eu vou te trazer uma que, para mim, não faz sentido. Eu já vi gestor mais de uma vez falar para cliente assim, depois de 3, 4 meses, olha só, tu não está tendo resultado porque tu está investindo pouco. Para mim, isso daí é assim, eu fugiria na hora, porque assim, eu não estou tendo resultado porque eu estou investindo pouco. Então, tu está me falando para entrar numa fase de escala, sendo que tu não passou na fase de teste. E se de fato eu tinha que investir mais para ter resultado, tu tinha que ter me dito no início, não agora. Uhum. Então, para mim, se eu cheguei nesse ponto, eu já digo, peraí, tá querendo me enrolar? Qual que é? Não foi isso que a gente conversou. E eu vejo isso, porque é fácil jogar no... é por causa disso. Mas a pessoa, depois de 3 meses de investimento, dentro do valor combinado, recebeu o feedback de que tu tem que investir mais, cara, ela perdeu completamente a confiança para investir mais. Como é que tu vê esse tipo de situação? Exato, porque assim, legal demais que você trouxe, porque é bastante comum essa situação, tipo, no tráfego pago. Eu já peguei pessoa anunciando em São Paulo, um urologista, que é o leilão mais caro que tem em São Paulo de tráfego pago no Google, o cara estava anunciando R$300 com o antigo gestor. Quando ele falou essa informação para mim, eu falei, cara, pode encerrar o contrato aí, que certamente esse cara não sabe nada o que está fazendo com você. Porque R$300 mês no Google para urologia é subdose. Você não está na dose ótima para ter o mínimo de resultado possível num cenário que já é extremamente competitivo. Então, esquece, cara. Já corta esse cara de vez aí. Mas, trazendo um pouco da ótica que você trouxe, o que acontece? Isso vai um pouco de experiência, porque, como eu te falei, como eu estava falando, tráfego pago é teste. É meio que a ciência é bem empírica. É baseado nos resultados que você já teve, os track records que você já teve, as especialidades que você atendeu, você ter noção de quanto é necessário, por exemplo, para investir em São Paulo, para investir na capital, em determinada especialidade. E aí isso vai contar muito a experiência dessa pessoa. Daí a necessidade de ser nichado para médico e entender esse contexto. Falando em nichado para médico, agora eu lembrei de um negócio, cara. Tem o Ruptura dia 21 de março. Esse episódio vai sair 2 semanas antes do Ruptura. Então vai estar na última semana de ingresso disponível. Então, galera, assim... O link tá aqui embaixo. Se não tiver mais ingresso, eu sinto muito. Daí a gente se vê no próximo Ruptura. Mas é um evento imersivo, um dia em São Paulo, para discutir consultório médico de forma séria, com ética, porque dá para prosperar com ética. Só que a gente tem que entender o que a gente está fazendo e a gente aprofunda em assuntos bastante relacionados com esse, olhando para diferentes áreas da gestão do teu consultório, que é algo que tem que estar amarrado para a gente poder dar tração. Perfeito. Não percam, sou fã de carteirinha do Ruptura, tá? Mas vamos lá. Voltando para o ponto aqui. Então, daí a importância da experiência do track record dos resultados que esse gestor tem, porque ele vai ter noção de quanto você precisa investir no contexto que você está especificamente, entendeu? E aí que entra a importância disso. E assim, já aconteceu situações e, por exemplo, um cliente iniciou com um investimento mais alto e em determinado mês, Mário, esse mês estou mais apertado, queria reduzir o investimento. E aí isso impactou diretamente no resultado dessa pessoa também, que ela teve menos resultado. E aí nessa situação, como você mesmo trouxe, como é que eu baixei o investimento, não tive retorno, como é que agora você vai querer no mês seguinte querer que aumente o investimento nisso, né, cara? Sacanagem, não vou aumentar. Se não teve retorno agora, porque se eu aumentar o investimento, eu vou gastar ainda mais e correr o risco de dar ainda errado. Essas situações a gente usa muito, por ser uma empresa feita de médico para médico, a gente usa muito a segmentação de salas. Então a gente tem os clientes que estão na sala amarela, na sala vermelha e na sala verde. Sala verde, ROI de mais de 1,5, positivo, dando super certo, resultado, o cara tá na faixa de escala. Vamos mensurar e observar o resultado desse cara. Amarela, começou a empatar, tava dando resultado, o investimento começou a cair, o retorno começou a cair com esse cara, é um cara que a gente fica atento, aumenta a frequência e a cadência de contato com esse cara, para conseguir voltar para que ele volte para a sala verde. E na sala vermelha é o cara que, tá tendo resultado,
ou até mesmo está investindo alto, já passou dos 3 meses e ainda não teve resultado. A gente coloca aqui na sala vermelha, que é um cliente que precisa de atenção crítica. E aí, nessas situações, a gente tem algumas cartas que a gente vai usando com o cliente para poder... Não cartas, mas tipo assim, algumas etapas que a gente vai meio que amadurecendo com o cliente para poder trazer isso, tá? Vou até estar falando isso aqui, se algum cliente vem me lascou, porque vai querer usar isso. Mas o que acontece? O cara está investindo em investimento e dava resultado. Precisou reduzir esse investimento no mês seguinte, não teve resultado e começou a cair isso. A gente já pegou a verba que ele paga para o nosso trabalho e colocou de verba para ajudar ele. Para conseguir retomar aquele resultado que ele estava tendo antes, para ele ter confiança que, caramba, realmente era o investimento que eu estava fazendo, que estava impactando. Não, Marião, deu certo esse mês agora, entendi que realmente era a verba, vou botar aquilo que eu estava colocando antes. Então, assim, esse entendimento, e eu acho que é aí que está a grande chave para você quando vai contratar um gestor de tráfego pago, porque assim, tráfego é muito variável, cara. Vai ter mês que vai estar super positivo, vai ter mês que você vai empatar investimento, vai ter mês que você vai estar fechando negativo. O mais importante é, quando você faz uma análise global dos últimos 3, 6 meses de trabalho que você fez com essa pessoa, o resultado foi positivo ou não foi? Você sabe a direção que você está indo ou não está? Ou não sabe? Isso é ter clareza, é saber que, tipo, você tomar decisão junto com o teu gestor, com a pessoa que está responsável por isso, e ele ser seu parceiro nessa jornada. Você entender que ele é um cara realmente que está do teu lado nesse momento. Então, a gente realmente compra a briga junto com o cliente nessa situação e já aconteceu disso. Mas, tipo assim, o cliente que já entra com investimento baixo, a gente já fala, ó, se você investir isso, não vai ter resultado. E você vai fazer a ressalva para isso. E aí vai ser risco dele querer correr isso ou não. Mas a gente já falou, cara, talvez nem vale a pena investir, porque eu sei que daqui a 3 meses tu vai ficar bravo e vai sair, porque não vai ter retorno. Então, essa transparência, que eu acho que é o ponto mais importante que você deve procurar com um cara que trabalha com isso, é chave. E é aquilo que eu falei, a analogia do plano de acompanhamento. Ele precisa estar comprado, entendendo o momento que você está vivendo e ser capaz de controlar a tua jornada junto com você e ser teu parceiro nesse processo. Cara, até para manejar a ansiedade, assim, ó. Tu tá tranquilo com a ideia de que você pode gastar 10 mil reais nos próximos 3 meses, não ter resultado e a gente vê que não é esse canal? Cara, se a pessoa disser que sim, ótimo. Porque, assim, pode ser que isso aconteça mesmo. E aí é bom você entender que eu testei esse canal e não era esse, eu vou testar o próximo. Por isso que eu não acho legal o tráfego ser medida de desespero, de medida de salvar o consultório. Não, é teste de canal. Eu tenho que ter canais mapeados, agora eu vou testar canais pagos e no teste eu vou errar, mas a ideia é que se eu tenho disposição e disciplina para continuar testando coisas a longo prazo, eu vou acertar mais do que errar se eu parto do princípio de otimização, que é fazer mais do que funciona e menos do que não funciona, que é o que qualquer pessoa minimamente inteligente deveria fazer. Então, se a pessoa não faz isso, tem um problema. Mas eu tô falando contigo, eu vou para uma reunião comercial com o Marion. Cara, eu vejo você... Pô, você é um cara bacana, um cara legal, fala bem, me explica bem, me trouxe toda essa clareza, me passou confiança, mas como toda empresa, e eu vejo que com empresa de tráfego isso acontece muito, ela começa pequena com os sócios da empresa, algum prestador que outro que está muito próximo, e aí a qualidade do serviço, quando está todo mundo próximo assim, ela é superior porque as pessoas estão ali se preocupando. À medida que uma empresa cresce, eu passo a ter mais gestores de tráfego, mais analistas de mídia, mais gente ali embaixo, e aí é o desafio de manter a qualidade. E aí eu sei que para ti já está num momento que, assim, você não é a pessoa que está ali na frente entregando, mas quem compra de ti tem todo o direito de chegar para ti e te cobrar, tipo, cara, olha, isso daqui tá uma merda por isso, isso e isso. Isso pode acontecer. E aí a questão é como que a pessoa avalia isso, e eu tô falando isso não tô falando da tua empresa específica, para qualquer empresa de tráfego que a pessoa que contrate, incluindo a tua, qual que é o momento que eu olho assim, cara, esse gestor aqui, ou isso daqui não foi o que eu comprei, não tá cumprindo a promessa, e o que eu devo esperar das pessoas que venderam para mim, como que deve ser a conversa, porque tem muito atrito nesse processo. Eu sei que muita gente começa tráfego e não dá certo no início, justamente por essa questão de teste que a gente falou. Muita gente está com ansiedade porque quer ver aquele cliente, porque depende daquele canal, e aí a ansiedade piora a coisa e a gente não consegue entender assim o que se deve cobrar, como se deve conversar, qual que é a forma de resgatar, e você não está tão legal, como que falam contigo para tu chamar a equipe
Acho que eu trouxe muita coisa aqui, mas me Perfeito. traga a tua visão. Cara, eu vou ser bem sucinto na resposta. É basicamente o quê? Se você reclama do serviço, você está insatisfeito, e a pessoa ficar na defensiva, tipo, usar uma série de argumentos, começar a colocar os problemas em você como médico, esse cara não é um cara de confiança. Esse cara precisa, tipo, ser capaz de abarcar as suas queixas, igual um médico vai fazer, certo? Filtrar o que fizer sentido e o que não fizer sentido. Trazer clareza para você, ó, isso aqui não faz tanto sentido, isso aqui faz muito sentido, eu concordo com você e vamos trabalhar para isso acontecer. Então, é muito mais a reação quando você faz o processo de reclamação e como ele recebe isso. E se ele só jogar os problemas todos em você, esse cara não está comprado com a tua ideia. Então, não é bom ter esse cara ao longo do tempo para fazer esse processo contigo. Esse é o ponto mais importante. E sobre o processo de escala de crescimento de uma agência de tráfego pago, cara, você trouxe um tópico importante. E é uma coisa que sempre me consumiu, porque assim, nós somos da área médica, né? Meus 2 sócios já são médicos, eu estou me formando agora no meio do ano. E a gente sempre se preocupou em trazer um serviço que, poxa, como é que eu não vou me queimar com meus colegas de profissão? Porque são meus pares. Então, eu tenho o meu nome em jogo, eu tenho a minha credibilidade em jogo com outros colegas. Então, a gente se preocupou muito com isso, então o nosso crescimento sempre foi muito cadenciado por conta disso. E, além disso, a gente trouxe camadas, porque, assim, experiências frustradas, geralmente, é quando o médico lida só com o gestor de tráfego pago. Então, a gente conseguiu criar camadas dentro da nossa operação para conseguir melhorar esses pontos de contato com o cliente, que é justamente o CS. Então, a gente tem uma régua de CS para poder ser, a gente fala que é a babada do cliente, para poder realmente fazer esse acompanhamento personalizado e resolver o que está dentro do escopo de competência dele. E CS, até o momento que isso... só para fazer um ponto, CS é Customer Success, e basicamente isso dentro de empresa, a sua secretária pode atuar como um CS. O que CS é? É aquele suporte que não é passivo, é o suporte que é proativo, que vai atrás do cliente, que vai atrás do paciente para entender como é que tá, para entender se tá tomando a medicação, não tá, como é que tá, porque é o sucesso do cliente. Então, eu quero o sucesso do cliente. Eu tenho que ser proativo para entender quem está com dificuldade e aí olhar da porta para dentro como que a gente pode ajustar essa entrega para o cliente ter o resultado. Então, vocês têm essa pessoa de CS. É basicamente uma pessoa para garantir a adesão terapêutica do cliente e o sucesso da terapia. Esse é o ponto. E se a terapia não está performando como a gente tinha proposto com a nossa hipótese inicial, entender quais pontos podem ser melhorados. E aí a gente consegue o quê? Colocar o cara que é do tráfego para estritamente cuidar das campanhas especificamente, e a gente ter essa regra dessa pessoa que vai acompanhar a jornada do cliente e entender e filtrar aquelas coisas que o cara que é técnico de apertar o botão nas campanhas não consegue ter. Que eu acho que é a grande frustração dos médicos, né? De não conseguir ser seguro dos problemas que apresenta e o cara, tipo, não entender, o cara fala, não, o CPM tá tanto, o CTR tá tanto. Eu falo, meu irmão, não tô preocupado com isso, eu quero saber quanto tá gerando de retorno pro meu consultório. E ele não consegue intermediar isso muito bem, o gestor de tráfego pago. Então, foi uma coisa que a gente se preocupou muito, então, cadenciar o crescimento e trazer essa régua de pessoas que vai cuidar. Então, assim, hoje em dia, os meus CS são, tipo, mais amigos dos meus clientes do que eu que fiz o processo de venda e entro em contato direto. E o que tiver fora do regime de competência do CS, porque tem coisas que limitam, né? Eles não têm tanto contexto por não serem médicos e tudo mais, isso extrapola para mim. Então, tem igual os protocolos de um pronto-socorro que tem as salas amarelas, verde e vermelha, tem um momento crítico, caramba, tem que chamar o chefe aqui, o chefe do plantão para resolver, que é aí quando eu vou ser acionado para poder intervir e entender melhor o cliente. E até no processo de venda eu deixo isso muito aberto. Olha, você fechou agora, você vai ser entregue pela minha equipe, mas eu vou estar sempre aqui com você. E isso acontece muito, cara. Acontece muito conversar com o cliente, de tomar decisão. Pô, Marião, eu tô pensando em trazer secretário e tudo mais. Então, assim, esse é o legal da gente ter uma empresa que, tipo, são de médicos para médicos, a gente consegue ajudar essa pessoa. E é o cuidado que você tem que ter também no momento crítico, quando você vai contratar outra pessoa. Porque se você não tiver quem a recorrer e essa pessoa não tá preocupada, tão preocupada quanto você pelo teu resultado, tipo, ele não tá nem aí, ele vai ser reativo. Não vai ser consultivo e vai estar acompanhando. Ele vai estar só reagindo a problemas e quando você reclamar. E quando tá tudo bem, ele some. Eu acho que é esse o cuidado que você tem que ter quando você vai contratar uma pessoa nesse sentido, entendeu? Não ser um serviço só reativo, mas ser um serviço de acompanhamento de fato e que vai trazer a tua jornada ali. Porque até se o cara for inteligente, ele vai estar acompanhando para que o cara tá bom, tá tendo resultado, ele possa até eventualmente abordar para trazer um cliente novo, para trazer uma indicação. Então, assim, empresa que é inteligente, empresa que se preocupa com o teu serviço, tem que ter esse acompanhamento com o cliente especificamente, e é o que a gente se preocupou muito aqui. E você tem que observar isso se a tua pessoa que está contratando, ela realmente consegue trazer essa clareza para você também e acompanhar o teu processo. Acho que é o ponto mais importante aí. E, novamente, você precisa ter o controle, ferramental para o controle, planilha de leads. Você ter isso claro, porque você consegue controlar.
O tráfego pago, você influencia, você não consegue controlar exatamente as pessoas que chegam na tua porta, da porta para fora. Você consegue, com base nos dados que você tem aqui, tomar decisão para, olha, determinadas ações precisam ser realizadas porque não está compatível com o resultado que eu espero, dados os números que estão aqui nesse controle que eu realizo, que é o ferramental. Vamos mudar? E aí as estratégias do marketing vão começar a influenciar isso e você vai sempre mensurar a influência que eles estão fazendo e o que acontece de impacto no seu consultório. E aí você consegue ter o ferramental, ter noção das etapas, porta para fora, porta para dentro e porta. Quem tem determinado papel, quem atua e funciona de processo claro. E isso, no final, trazer o sucesso que você busca, que é ter ROI, retorno positivo sobre investimento. E com isso, conseguir ter uma jornada de sucesso com tráfego pago, que é o que mais hoje em dia a gente vê que não consegue ter, né? Pessoas que são frustradas com outras pessoas que prestam serviços meia boca e não conseguem ter esse controle de ponta a ponta com o cliente. Legal. E pegando o setor de tráfego, de gestores de tráfego, agências que trabalham com isso, qual que é... Tu tem uma estimativa da taxa média de sucesso dos clientes? Boa, legal. A gente conversou sobre isso recentemente, né? Boa, muito bom. O que acontece? Atuar no setor de marketing é muito cruel. Já falei isso com você e realmente é uma coisa que nos preocupa, porque a gente está muito habituado com a medicina. E a medicina, a gente sabe que na maioria das vezes, se a gente seguir a metodologia correta e o tratamento é terapêutico para o paciente, o desfecho vai ser o mais positivo. A métrica para o marketing é que, em teoria, só vai ter sucesso, a taxa de sucesso de cliente é de 20% a 30%. Essa é a métrica de mercado de marketing geral, tá? Não é de tráfego pago para consultório médico. Então, o maior desafio de uma pessoa que se propõe a fazer um trabalho de marketing para clientes é jogar contra essa taxa de mercado. E aí que entra os ferramentais possíveis para você conseguir melhorar a sua taxa de sucesso e, com isso, trazer mais resultado e conseguir manter o teu negócio de pé por muito tempo. 7 a cada 10... 7 a cada 10 pessoas não vão ter resultado com tráfego pago. 7 a no cada... geral, né? No geral. Então, são esses instrumentais que você tem que trabalhar para conseguir melhorar essa taxa de sucesso, que entra o CS, entra esse acompanhamento personalizado, seja nichado para médico, atender aquelas especialidades que você já atendia. Então, tudo isso influencia para que você jogue contra essa métrica, né? 7 a cada 10 falham, mas assim, isso vai ter o componente do prestador de serviço, e aí tudo que a gente conversou aqui é para mitigar isso e poder ajustar a rota, porque até um bom prestador pode falhar. E até aquelas etapas que você falou mesmo, né? Do próprio paciente, o próprio cliente ter clareza do que ele faz também, que influencia demais. E essas etapas aí são tudo, porque assim, beleza, 7 a cada 10 falham, então para cada 10, 3 conseguem. Então, se isso fosse uma prova, seria 3,3 candidatos por vaga. Eu já fiz prova mais concorrida e passei. Tenho certeza que quem está escutando também, né? Fizeram prova para vestibular, para residência. Uhum. Então, cara, se é 3,3 por vaga, se eu for jogar esse jogo, eu vou ganhar. Mas aí eu vou me preparar da mesma forma que eu estudei para fazer prova de residência, da mesma forma que... E aí a minha pergunta é assim, você que está fazendo, que quer fazer tráfego, que está aí, você está se preparando? Porque se você não se preparar de alguma forma, você está jogando estatística contra você. Você tem muito mais chance de estar entre os 7 que falham do que entre os 3 que conseguem. Está se preparando? Entende as plataformas? Sabe o que acontece em cada plataforma? Porque senão, e aí é a brincadeira que a gente fez outro dia... senão, assim, se for para fazer tráfego como quem joga o tigrinho, nem faça. Porque o que é fazer tráfego como quem joga o tigrinho? O tigrinho é assim, é um aplicativo que você vai lá e fica baixando a máquina ali de caça-níquel, vai baixando o negocinho, e você não tem ideia nenhuma da mecânica do negócio, você só põe dinheiro e tem dopamina ali envolvida e você espera um retorno. Assim, essa é a fezinha da loteria que você faz para investir, mas tráfego, cara... Tem que saber o que está acontecendo. E aí eu vou pegar os 2 investidores mais conceituados aí, que é o Charlie Munger, falecido agora, né? E o Warren Buffett da Berkshire Hathaway. Que os caras construíram um portfólio bilionário. E o Charlie Munger fala que é muito simples a política de investimento deles. Uma das primeiras regras é assim, entender o círculo de competência. O que é o círculo de competência? São as coisas que eu sei. Tão importante quando entender o que eu sei é saber onde que está a fronteira disso, porque a fronteira daquilo que eu sei é a área da ignorância. E eu tenho que estar ciente da minha área de ignorância. Eles nunca investiam em nada que eles colocassem
na pasta ali do muito difícil para entender. Se algo é muito difícil para entender, não compreendo, cara, não vou investir nisso daqui. Eu tenho a mesma teoria. Se é muito difícil para entender, cara, eu prefiro, assim, tem várias coisas que eu consigo entender. Então, eu vou olhar para as coisas que eu consigo entender e eu vou atuar nas que eu consigo entender. Agora, não entendo como funciona o tráfego no Google, não consigo entender como funciona no Google, no Instagram. Significa que eu não posso investir? Não. Significa que você tem que conseguir entender antes de investir. E aí, conseguir entender, não estou dizendo puxar cada botão e entender cada detalhe. Não, você tem que entender como funciona a lógica de distribuição, como que funciona as métricas de sucesso. Assistir esse podcast. Tem que assistir esse podcast, né? Já tomando notas de tudo isso. Agora, que é tudo de muito do que a gente falou. Tem que entender isso no detalhe. Eu entendi isso no detalhe? Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui é um investimento. Se eu não entendi no detalhe, o que eu estou fazendo é uma aposta. E cuidado, porque a aposta ela pode dar certo. E é um problema muito grande acertar sem saber por que você acerta. Assim, é legal na hora que você está acertando, mas aí aumenta a autoestima, você acha que você é o cara, que você acertou, que você manja de marketing, que você pode repetir o mesmo resultado 1000 vezes, aumenta custos de vida, tal, você passa a contar com aquele resultado sempre, mas você não entendeu o processo, você apostou e você estava numa maré de sorte, você ganhou, mas você não teve aprendizado. Então, se você não sabe o que você está fazendo, não investe nisso. Investe naquilo que você conhece, na tua competência, naquilo que tu vê que dá retorno e estuda outras possibilidades. Entendi? Então, vamos para cima para investir e se tornar mais apto para vencer o jogo, tendo a tolerância ao erro que eu posso levar na cabeça por vários meses. Se eu não estiver disposto a isso e a melhorar, de novo, acho que é melhor não entrar no jogo. Minha visão, assim, dessa nossa conversa. Perfeito. E fazendo até um jabá, tá, o Winkler? Aqui não é nada combinado, mas assim, retomando a parte da taxa de sucesso, a gente percebe que quem passou por processo de mentoria, formação, de construção de consultório particular, tem uma taxa de sucesso muito mais alta dos aventureiros que chegam pra gente. Então, foi uma dor que a gente viveu em 2023, foi até quando eu conheci você, conheci toda a equipe que já trabalhava com você antes, e a gente começou a tentar aprender mais sobre isso para poder ajudar o nosso cliente na entrega, entendeu? Percebeu que era o maior gargalo, o maior fator que travava o médico de conseguir ter resultado com tráfego pago, com marketing como um todo, era justamente isso. Era ele não ter o nível de consciência suficiente para poder usar aquilo a favor dele, entendeu? Eu fiz, caramba, se ele não tem, então eu vou precisar aprender para pelo menos conseguir gerar valor de alguma maneira. Mas eu trazendo o jabá novamente, as pessoas que mais têm sucesso aqui dentro da nossa agência, justamente as pessoas que conseguiram passar o processo de formação que, por exemplo, vocês de Exponencial fazem, entendeu? Então, assim, a imensa maioria que a gente vê que tem taxa de sucesso, que consegue escalar investimentos, são pessoas que estão nesse cenário, que tem noção de, por exemplo, tive um retorno absurdo em determinado mês, vou guardar isso aqui no caixa para poder investir no próximo mês, porque eu não preciso mais dinheiro do meu bolso para investir no canal de tráfego pago, porque o dinheiro que ele próprio gerou já vai se retroalimentar nos próximos meses. Então, essa clareza, esse senso de empreendedorismo mesmo na medicina, que vocês conseguem trazer para o cliente de vocês, ajuda demais, cara, no resultado. Então, assim, fazendo jabá novamente, o que a Exponencial proporciona para os clientes é absurdo, porque você consegue ter muito mais clareza para tomar decisão e não estar apostando no tigrinho. Acho que esse é o ponto mais importante, que isso traz muita clareza. E a gente tem esses dados. Quem tem mais sucesso com o nosso trabalho é quem passa por processos de mentorias. Quem chega meu freestyle, olha, Mário, eu não sei não, tal, o cara tá até bem assim no consultório, mas foi meio que na sorte, e aí vai tentar mais uma aposta sem ter controle dos dados. Então, pô, o que você trouxe aí, cara, realmente altera desfecho, usando o termo médico, altera desfecho e traz muito mais sucesso para o resultado como um todo, tanto para o seu consultório, quanto em relação à parceria do tráfego pago que você está contratando, cara. Cara, assim, aproveitando a onda do jabá, clica aí no link da bio do Instagram que tem formulário para aplicação. Se você está qualificado, a gente também não... A gente pega pessoas qualificadas, a gente não é idiota, né? Aham. Então, o nosso médico tem que ser médico, especialista, que faz medicina séria. Raiz. Não pode ser charlatão, picareta, porque aí nos queima, a gente não acredita nisso, a gente não quer ajudar essa pessoa a crescer o consultório dela, a gente quer a medicina bem feita.
E aí é muito legal quando tu olha a porta para dentro e só tem camisa 10 contigo. É isso que a gente quer. A gente tem uma comunidade de médicos que fazem medicina séria, ética, bem feita. E é com essas pessoas que a gente quer crescer, esse jogo que a gente quer jogar. Então, se alguém está escutando isso daqui e não se enquadra nesse grupo, se é uma pessoa que é picareta, que está escutando, já pode muito bem fechar esse podcast. Se não gostou do meu comentário, botar que não gostou do podcast também. Porque eu não E nem fala comigo também, tá? Pelo amor de Deus. Porque assim, eu não me importo de verdade com você. E isso, assim, brincadeira à parte, apesar de não ser brincadeira, é um exemplo de clareza da mensagem. Não que você vai falar que não se importa com quem não é a pessoa que tem a sua queixa, mas você tem que saber com quem você está falando. A gente poderia crescer mais se a gente quisesse vender para qualquer um. A gente recusa vendas toda semana. A gente tem gente que mente para a gente no formulário que é especialista quando não é. E aí a gente vai catar o RQE e se não tem, cara, se não tem, não está terminando a residência e vai fazer a prova, a gente encerra por aí. Porque essa é a nossa clareza de quem é nosso público. Dava para crescer mais rápido? Dava, mas é sustentável ao longo prazo? Não, porque aí a gente se afasta da nossa verdade, daquilo que a gente acredita e a gente acaba que suja a base e a reputação que a gente tem com os nossos clientes. E os nossos clientes, assim como os teus pacientes, para você que está escutando, eles são o maior ativo. Não existe ativo maior do que os teus pacientes. Por isso tem que tratar eles muito bem, tem que saber com quem você fala, tem que saber o que você promete. E acho que em diversos negócios é a mesma coisa, no teu business é a mesma coisa. Tem que saber muito bem isso, né? Você acabou de resumir o que é MQL, né? O que é boa. MQL? Acho que é isso, gente. É ter clareza. Quem você vai atender, quem você não vai atender. Como você resolve aquele problema. Claro que no contexto consultório é ter esse cuidado, né? Não é que você vai ignorar os pacientes do ponto que você não resolve. Você vai acolhê-los ali. Mas você ter clareza do que você resolve e conseguir trazer uma proposta de valor muito clara naquilo ali. E isso por si só vai lhe preencher. No início pode ser... Acho que o médico tem medo, né? Tipo, mas eu vou abrir mão de outras pessoas e tudo mais. Cara, confia, porque depois essa roda vai virar e você vai conseguir realmente ter clareza e conseguir até se recompensar ainda mais, porque você vai conseguir trabalhar aquilo que você gosta, vai gerar valor e é o que me mantém muito satisfeito na empresa ainda, porque realmente a gente conseguiu construir uma relação muito boa com os clientes, de acompanhar isso. E, novamente, não tem espaço para picareta, não tem espaço para cara que usa medicina antiética. E isso, como você vai construir um negócio, né, trazendo um pouco do empreendedorismo meu aqui, realmente é isso. É você dormir tranquilo, com a cabeça tranquila, porque você está fazendo aquilo que você faz bem, gerando valor para as pessoas que você está trabalhando. E, cara, não tem grana que pague isso. Você vai dormir bem e tranquilo. E até, vocês fazem isso muito bem. Cara, para quem está escutando, assim, até aqui, o ponto de falar para quem quer e para quem não é, né? Isso não vai falar para quem não é cliente, não te ajudo. Pelo contrário, até tenha mapeado muito bem para as pessoas que entram em contato contigo e tem uma questão que você não soluciona, quem são os bons colegas que você tem, que são competentes, que você confia, que você pode indicar para resolver um problema que você não resolve. E é legal a tua secretária ter isso. E aí sim, você está pegando um lead que veio até você e você está encaminhando para outro colega. Por quê? Porque você poderia pegar aquele paciente, mas se não está no core das suas coisas, cara, encaminha para alguém que faça bem, que você confia, porque isso constrói a reputação. Você está ajudando a pessoa que entrou em contato, ela vai lembrar que, poxa, vocês foram legais, indicaram alguém, mas aquele colega que recebeu o teu paciente, ele vai achar legal também saber que veio um paciente através de você e isso fortalece uma outra grande rede, que é a rede entre colegas, e construir redes com bons colegas competentes para ter colegas para referenciar, isso tem muito valor. Não é só tudo que é tráfego pago, relacionamento também é muito, muito profundo. Bom, e para quem está até aqui, a avaliação de 5 estrelas, isso é fundamental. Por favor. Mas, Mariol, uma coisa que a galera quer saber, eu tô sentindo assim. Cara, como que é isso assim de estar empreendendo desde o início aí da faculdade e agora você vai se formar médico? Quais são os planos? Cara, uma baita jornada. Enfim, a gente teria mais um podcast todo para contar toda essa história, né? A minha história de vida como um todo. Mas, poxa, eu me encontrei. Eu acho que a gente discute muito isso, né? Fora do podcast. Que, assim, o melhor empreendedor é o cara que passa pela formação de medicina.
Porque a gente consegue aprender a lidar com pessoas e empreender a lidar com pessoas constantemente. Então, a gente consegue ler as pessoas, a gente consegue entender o que as pessoas estão falando, não só verbalmente, mas não verbalmente, e conseguir isso traduzir numa coisa que gera valor para as pessoas e constantemente se preocupar com aquilo, igual você vai evoluir o paciente, você vai entender se ele realmente melhorou, aquela medicação que você passou. Então, assim, empreender é quase que parecido com medicina, entendeu? E eu acho que vocês trazem isso muito bem, isso é muito legal. Então, eu me encontrei muito nisso. Eu amo a medicina, eu amo a assistência, eu amo, poxa, passar para evoluir os pacientes, as histórias que eles contam do filho que está esperando, e quando, conta a história profunda, que aí se emocionam. Então, assim, como eu falei, eu falaria várias horas aqui como é empreender e você ter a visão de médico empreendendo é do caramba, cara. Mas, trazendo um pouco da minha jornada aqui, mas realmente eu surgi a empresa ali no segundo ano de medicina, juntei com mais 2 colegas de faculdade, que é um veterano e um mais novo, a gente é amigo de infância, na verdade, da escola. Nos juntamos ali no início para ganhar uma grana extra, né? Para trabalhar em cima disso ali, a gente começou a entender que existia uma dor muito grande no mercado, que eram os nossos professores da faculdade na época, tinham experiências frustradas com a agência de marketing, porque justamente não entendiam da jornada do paciente, entendiam de marketing, mas não entendiam da jornada do paciente. Então, a gente vamos estudar da jornada do paciente que a gente consegue conhecer e vamos trazer o marketing a favor disso. Então, a gente inverteu a ordem e a lógica, né? Então, o nosso negócio todo foi construído com base nisso. Daí, o capricho tão grande que a gente tem para realmente gerar valor para as pessoas. E foi um desafio, cara. Internato, deixar de estudar para a prova em cima da hora, se organizar, e, virar final de semana trabalhando, trazendo demanda para a empresa e passando, abrindo mão de diversas coisas, de calorada, de intermédio, que o pessoal deve ter vivido aí, muita coisa. Então, assim, foi uma abdicação muito grande, mas eu faria novamente, porque realmente o que eu construí hoje e as competências, não só como empresa, mas como pessoa, mudaram minha vida. E, cara, hoje eu consigo viver uma realidade que eu jamais viveria, não sei, em outro cenário. E me encontrei muito, cara, assim. Então, foi um baita desafio, mas foi extremamente recompensador. E hoje eu colho os frutos disso e espero colher cada vez mais, gerando aí mais valor para as pessoas. Acho que essa é a grande missão, né? E acho que você extrapolar isso para o consultório médico é ainda mais encantador. Porque eu tenho certeza, tá? Isso aqui eu falo com certeza. Eu nunca vi um cara que empreendeu honestamente e construiu e sempre se preocupou em gerar valor para as pessoas se arrepender do que fez. Nunca. Então, pode levar tempo, pode levar um ponto para virar, mas fato é, quando o cara chega lá, ele fala, cada momento que você viveu, cada esforço, abdicação, estudar, sentar a bunda na cadeira, aprender, controlar a métrica e contratar a secretária, tudo que você aprendeu vai valer a pena, cara, e é recompensador. Você nunca vê o cara querendo voltar para o que fazia antes, ele sempre quer mais e mais e progredir mais e mais. Esse senso de progresso é muito incrível, assim, que a gente vive, entendeu? Então, sobre você estar na dúvida, empreendo com o consultório, construo um consultório particular, eu reforço pela minha história, cara, vale muito a pena. É uma transformação absurda que você vai viver ali na construção da tua vida mesmo. E é basicamente isso, é você tomar o controle e ter as competências necessárias para mobilizar o diante do cenário que você está vivendo e usar isso a seu favor, buscando aquilo que você quer no final. Que, poxa, não é só não necessariamente faturar mais, ganhar mais com isso financeiramente, mas é ter mais tempo de qualidade com a tua família, é ter mais tempo para cuidar do teu filho, é ter mais tempo para poder sair com a tua mãe, jantar com a tua mãe, com os teus pais, passar um final de semana com a tua esposa. Cara, isso eu acho que não tem preço e você só consegue chegar lá quando você realmente toma controle da situação e se empodera disso e constrói as competências necessárias para chegar lá. Dá trabalho, não é fácil, mas, vale muito a pena. Então, isso eu extrapolo não só para a empresa que eu construí, mas na questão do consultório e eu falaria isso para qualquer pessoa. Nunca vi ninguém se arrepender, mas já vi pessoas se arrependerem de não ter começado ou não terem começado antes. Acho que esse é o ponto. Mas arrependimento de fazer acontecer, nunca vi. Cara, muito bom. E sobre consultório, é exatamente... O consultório é empreender. Eu já vi muita gente se arrepender de não ter começado antes, ter deixado para depois. Só que a gente tem que entrar com a expectativa certa. A pessoa não pode começar achando que vai ser tudo flores, porque não vai. Vai ser difícil pra caramba, vai ter muito obstáculo. E tem que entrar na zona da incompetência. Você vai se deparar com coisas que você não sabe como fazer, porque o médico, ele aprende a ser empregado, aprende a ser funcionário. E não tem nenhum problema nisso. A única questão é que, como a gente está numa posição hierarquicamente elevada nos lugares que a gente está, em hospital, etc., a gente é visto como chefe. E aí, por ser visto como o chefe, a gente acha que a gente realmente é chefe no sentido de saber ser dono de algo. Mas a gente está dentro de estruturas que foram montadas, que tem regras, que tem uma operação funcionando, e a gente só chega lá, senta e faz nosso trabalho bem bonitinho. O cara está acostumado a ir para o plantão,
ele vai lá, ele fatura 30 pau no plantão, ele tem, bem dizer, 30 conto de lucro. Agora, fatura 30 conto no consultório, teu lucro não é 30 conto. É bem menos do que isso. E aí você tem que saber o jogo que você está jogando e entender que, à medida que o mesmo valor de dinheiro ele não vale a mesma coisa no plantão e no consultório, o consultório é a casa no teu terreno que tu está construindo, te dá outra possibilidade de crescimento, de escala. Você pode jogar um jogo muito mais elevado no longo prazo. Imediatamente, o plantão ele é mais vantajoso. Imediatamente, o plantão gera fluxo de caixa rápido. O consultório, na maior parte do tempo, ele vai demorar para virar. E aí é a sabedoria de entender isso. Eu estou entrando nesse jogo, eu vou aprender mais. Eu tenho outras fontes de receita que podem me ajudar a injetar caixa rápido, mas eu tenho que entender quais são as regras de cada jogo e entender que o upside, que o que eu tenho a ganhar no jogo que é o meu jogo, é muito maior. Porque aí eu não fico à mercê do mercado, de um grupo hospitalar que faz uma verticalização ou que troca uma diretoria e demitem todo mundo, ou da hora que reduz. Não. Aqui é minha casa, eu que determino as regras, e quanto mais tempo eu tiver no jogo, melhor eu vou jogar o jogo. Então, se você quer jogar o jogo, bom, melhor dia para começar era ontem. Segundo melhor é hoje. Exato. E assim, mas minha condição, o momento que eu tô não é mais oportuno. Cara, eu vou trazer minha história só para trazer um lado emocional, mas para você entender que, vale a pena. Eu até os 18 anos de idade não tinha nem um quarto para dizer que era meu, entendeu? Então, tudo que eu vivi aqui, aprendizado, os contatos que eu fui tendo aqui, cara, minha realidade mudou muito. Tipo, eu saí no cenário que, enfim, que é uma realidade para poucas pessoas no contexto, de muitas pessoas na verdade, mas que você considera de não sucesso, numa casa que, nem tinha um quarto para chamar de meu, para hoje, conseguir ajudar minha mãe em casa, de ter uma equipe de 14 colaboradores que amam o que fazem e conseguem sustentar suas famílias com isso. Eu consigo sustentar minha família com isso. Já consegui ajudar mais de 100 médicos. Então, assim, cara, vale a pena. Mas, tô com a idade mais avançada. Melhor ainda, tem mais experiência do que eu. Porque se eu tô um jovem, que botei a bunda na cadeira aqui e que tem um monte de coisa para aprender na minha vida, consegui chegar até aqui, eu acho que, cara, você tá na dúvida se você consegue, se você tem algum fator limitante que te trava em relação a isso, cara, vale a pena. E você já tem uma experiência e uma bagagem absurda para poder conseguir executar isso. Então, não tenha medo, não tenha receio. Muito bonito o que o Winkler tá falando, mas eu acho que não funciona para mim. Cara, funciona. Acredita, faz isso aqui acontecer, bota a bunda na cadeira, porque no final vai valer a pena. Minha vida mudou por conta disso e eu acho que você vai conseguir mudar o teu cenário hoje. Não necessariamente a vida, mas mudar o teu cenário de, tá atolado de plantão, de trabalho que não te recompensa, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem como a longo prazo na vida, e consiga, pelo menos, alocar esses vínculos. Não necessariamente ganhar mais dinheiro, mas pelo menos conseguir ganhar bem e ser satisfeito com isso e conseguir viver bem aquilo que você se propõe. Porque, o trabalho é só uma via para sustentar a tua família, entendeu? E você conseguir usufruir da tua família, dos teus hobbies. Não coloca o trabalho como único, exclusivamente o que você vai fazer na tua vida. Então é isso, cara. O trabalho recompensa, o trabalho devolve. E eu sou prova disso e, assim, eu gosto de falar isso porque talvez as pessoas fiquem colocando, não serve pra mim, não funciona pra mim. Cara, funciona demais. Você tá num lugar ultra privilegiado, porque você já é médico, você já é especialista, você já passou por uma formação técnica que poucas pessoas conseguem fazer e tá ficando cada vez mais difícil fazer. Então faz valer isso, cara. Bota esse potencial que você construiu em 10 anos pra jogo, porque o mercado tá carente disso. Enquanto isso, as pessoas que são picaretas, que nem tem formação como você tem, dominam essas técnicas que são bem mais fáceis do que aprender a fisiopatologia de uma doença bem específica, sei lá, a fisiopatologia da artrite reumatoide. Poxa, você aprendeu isso, cara. Isso aqui é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se abre a isso, faz acontecer, bota a bunda na cadeira, porque vai valer a pena. É só estar na direção correta e se trabalhar para isso. Não tinha como terminar melhor do que isso, assim. Fechou com chave de ouro. A gente brinca aqui que quando vê um cara que é bom médico, que delícia trabalhar, cara. Porque o cara já é bom médico, entendeu? O que falta é o resto, beleza. Mas ser bom médico não é fácil. Isso é uma construção. Marion, meu irmão, obrigado pela participação aqui. Queria que tu falasse para o pessoal que está escutando onde que eles te encontram nas mídias sociais, como é que funciona. Perfeito. Meu Instagram é @marionfidel.
E o da empresa é Seven Health. Então, dá uma pesquisada lá. Se você achar meu Instagram, vai conseguir achar da empresa depois também, sem problema. Eu não sou produtor de conteúdo ainda, tá? Estou me trabalhando para isso. Mas eu quero cada vez mais trazer essa mensagem séria. Eu acho que é importante empoderar o cliente pelo menos relacionado à parte do tráfego pago, para conseguir ajudar esses meus clientes ainda mais. Acho que é um valor que eu estou devendo aí para meus clientes e vou trabalhar em breve. Pessoal, até inclusive foi o primeiro podcast do Marion, então se vocês gostaram disso, gostaram desse episódio... Não me entrega. Ele estava inseguro de vir aqui, ele estava nervoso, eu acho que foi super bom, eu gostei, pelo menos. Mas a única forma de saber se vocês gostaram é vocês comentando aí, então comenta aí se vocês gostaram ou não e se ele deve gravar mais conteúdo, podcasts, que aí eu vou mostrar, farei questão de mostrar para ele os comentários. Fazer um 30 contra 1 aqui, né? Tipo, 30 médicos com resultados ruins em tráfego pago com um gestor no meio ali. 30 médicos contra um acadêmico. Exatamente. Mas já tá formado, tá? É isso médico aí. também. Brigadão, Marion. Galera, 5 estrelas, tem Ruptura dia 21 e era isso que eu tinha de recado para vocês. Faça as coisas direitinho, sigam o passo a passo, escutem esse episódio de novo se ficaram na dúvida e qualquer coisa nos chamem. Um abração e até a próxima.